Capítulo 17. O acesso direto à informação. O acesso à informação fora dos meios normais favorece muito a cura. É possível obter, por este método, qualquer tipo de informação de que precisamos, ou quase. Acesso direto significa, sem tirar nem pôr, o que isso implica. Você se liga diretamente à informação que deseja ter e a recebe. O processo foi rotulado de alta percepção sensorial, de clareaudiência, de clarividência, de clarissenciência ou leitura psíquica. Examinemos com mais clareza a exata natureza do processo. A informação que lhe chega através dos seus 5 sentidos, rotulados tradicionalmente de vista, tato, paladar, audição e olfato. A maioria das pessoas desenvolveu, mais do que aos outros, alguns desses meios de acesso à informação. Seus processos internos de pensar, de sentir e de ser têm muito que ver com os seus modos de obter informações, como os programadores neurolinguísticos Richard Bandier e John Grinder afirmaram em seu livro Frogs to Princes. Sua experiência interior passa através de certos canais habituais. Você pode trabalhar essencialmente com uma combinação de processos visuais e sinestésicos, ou auditivos e sinestésicos, ou visuais e auditivos. Todas as combinações são possíveis. Usam-se combinações diferentes para diferentes processos internos. Você pode saber se pensa ou não. Primeiro que tudo, através de imagens, sons ou sentimentos. Recomendo-lhe que o descubra, porque o modo com que você se utiliza dos sentidos normais é o que eu lhe recomendo para aprender a desenvolver a sua alta percepção sensorial. Se me dão um nome, por exemplo, primeiro ouço o nome, depois procuro sinestesicamente em todas as direções até sentir que está sendo feita uma conexão com essa pessoa. A partir desse ponto, vejo imagens e ouço informações a respeito da pessoa nomeada. Alguns anos atrás, eu não teria podido fazê-lo. O primeiro autossentido que desenvolvi foi o sinestésico. Passei muitas horas fazendo psicoterapia do corpo, tocando pessoas e seus campos de energia. Dali a pouco, o meu discernir mudou sem ver. Principiei a ver coisas correlacionadas com o que sentia. Depois de muita prática, comecei a ouvir informações. Cada um desses modos de acesso pode ser aprendido por intermédio de exercícios e meditações. Ingressando num estado calmo de quietude e concentrando-se num dos seus sentidos, você o acentua. Isso só demanda prática. O difícil é aprender a entrar num estado calmo e permanecer concentrado no seu propósito. Exercícios para intensificar suas percepções. Para intensificar o sentido sinestésico, coloque-se numa posição meditativa confortável e concentre-se em sentir o interior do corpo. Concentre-se nas partes do corpo e nos órgãos. Se isso ajudar, toque a parte que está focalizando. Se propende a ser visual, pode querer olhar para essa parte do corpo. Se tende a ser auditivo, talvez deseje prestar atenção à sua respiração ou às batidas do coração para auxiliar-lhe a focalização. A seguir, faça o mesmo com o espaço à sua volta. De olhos cerrados, sente-se e sinta a sala em que se encontra. Focalize, procure alcançar ou sorria para localizações ou objetos diferentes na sala. Precisando de ajuda, abra os olhos ou toque os objetos da sala. Depois, volte a sentar-se e a sentir simplesmente. Agora, faça um amigo conduzi-lo, de olhos vendados, a uma sala que não lhe é familiar. Sente-se e sinta o espaço sinestesicamente da mesma maneira que sintonizou o seu corpo. O que aprendeu a respeito da sala? Desvende os olhos e verifique. Faça o mesmo em relação a pessoas, animais e plantas. Para intensificar o sentido visual, sente-se outra vez para meditar, e de olhos fechados, examine o interior do seu corpo. Se lhe for difícil fazê-lo, descubra o sentido que o ajudará. Toque a parte ou preste atenção aos seus processos internos até conseguir uma imagem deles. Agora faça o mesmo com a sala. Primeiro, de olhos abertos, examine-lhe os pormenores. Em seguida, cerrando os olhos, crie uma imagem da sala na mente. Vá depois para uma sala com a qual não está familiarizado e comece com os olhos fechados. O que pode ver? Lembre-se de que estamos falando em percepção visual. Isso difere do processo de visualização, ato criativo em que você visualiza o que deseja criar. Para intensificar o sentido auditivo, sente-se para meditar. Preste atenção ao interior do seu corpo. Mais uma vez, se precisar de ajuda com esse sentido, ponha a mão na parte para a qual está atentando e sinta-a, ou olhe para ela. Depois saia para fora e preste atenção a todos os sons à sua volta. No mato, por exemplo, começará a ouvir o sincronismo dos sons, que juntos compõem uma sinfonia.
Preste uma atenção ainda maior. O que mais pode ouvir? Sons que não existem? Preste mais atenção ainda, algum dia eles terão um significado para você. Em seu livro Stalking the Wild Pendulum, Isaac Bentov escreve acerca do som agudo que muitos meditadores conseguem ouvir acima do alcance normal do ouvido, e ele foi capaz de medir-lhe a frequência. À medida que desenvolvi minhas capacidades visuais, descobri que as imagens chegavam de duas formas, uma simbólica, outra literal. No caso da imagem simbólica, vemos simplesmente uma imagem que tem significado para a pessoa para a qual estamos lendo. Podemos ver, por exemplo, uma nebulosa girando no céu ou um grande bolo de chocolate. No caso da imagem literal, vemos imagens de acontecimentos ou coisas. Podemos testemunhar uma experiência que o paciente teve no passado. Tanto na visão simbólica como na leitura de um acontecimento, o curador assume a posição de testemunha. Isto é, entra na estrutura desse tempo e presencia os eventos à medida que eles acontecem. O mesmo vale para a visão simbólica. O curador observa a visão desdobrar-se e descreve-a à proporção que ela se desenvolve. Chamo a isto canalização receptiva. Muito importante que a visão não seja interpretada nem perturbada pelo curador enquanto ela se desenrola. O significado da visão pode ser diferente para o curador e para o paciente. Se vir uma imagem simbólica, digamos, de um automóvel azul deslizando pela estrada, você não pergunta imediatamente: "Que significa isso?" Apenas observa o carro deslizando pela estrada e deixa que a cena se estenda à sua frente. Nesse processo, você coligirá informações peça por peça e lentamente construirá uma imagem compreensível. Só mais tarde saberá se a imagem tem um significado simbólico ou se é literal, isto é, alguma coisa que realmente aconteceu ou pode acontecer. Esse tipo de recepção de informação exige muita fé. Você pode levar de meia hora a 1 hora para construir a imagem e fazer dela alguma coisa compreensível. Por outro lado, alguns leitores usam seus próprios símbolos e dão leituras interpretando-os. Isso só funciona com muita prática, porque o leitor primeiro precisa construir um conjunto claro de símbolos, através dos quais recebe informações. Em outro tipo de visão literal, o curador vê a imagem de um órgão interno do paciente. A imagem ou aparece numa tela, na mente do curador, a que dou o nome de tela da mente, ou parece localizar-se no corpo do paciente, como se o curador pudesse ver através das camadas do corpo e chegar ao interior do órgão, feito um aparelho de raio-x. Chamei-lhe visão interna, um instrumento eficientíssimo para ajudar a descrever uma doença. Com a visão interna, você utiliza o acesso direto a ativo, isto é, sai à cata da informação específica que deseja obter. Empregando a visão interna, por exemplo, posso olhar para onde quer que deseje fazê-lo dentro do corpo. Posso decidir para onde olhar, a que profundidade, em que nível da aura e em que resolução ou tamanho, desde o macro até o microscópico. Percepção a longa distância. Descobri que o acesso direto funciona estando a pessoa na mesma sala, ou longe de você. A leitura de aura, a maior distância que já fiz, foi durante uma conversa telefônica entre a cidade de Nova York e a Itália. Neste ponto da minha experiência, minhas leituras a longa distância parecem bem exatas, mas os tratamentos não são tão eficazes como quando estou na sala com a pessoa. Acesso direto e precognição. Em muitas ocasiões, as pessoas têm feito ao meu guia perguntas relativas ao futuro. Ele sempre responde dizendo ser possível falar sobre a provável realidade futura, mas não sobre realidades futuras absolutas, porque todos temos livre-arbítrio para criar o que desejamos no porvir. Também declara que não fará predições, mas depois, muitas vezes, se adianta e responde à pergunta formulada. Até agora, a maioria desses futuros possíveis se concretizou. Heian, por exemplo, disse a alguém que talvez lhe interessasse entrar em contato com a Organização das Nações Unidas para ali trabalhar. Depois disso, a pessoa recebeu 2 convites para trabalhar na ONU. Outra pessoa ficou sabendo que poderia ver-se envolvida com o serviço diplomático do México e que faria um contato quando estivesse passando as férias em Portugal. Dito e feito. A outros foi declarado que precisavam terminar certas coisas em sua vida, porque provavelmente teriam de mudar-se. Estão se mudando agora, se bem não tivessem pensado nisso antes. No início de determinado tratamento, disseram-me que a paciente era portadora de um câncer e ia morrer. Morreu. Ninguém suspeitava disso quando ela se apresentou para o tratamento, e o câncer só foi descoberto depois de 4 exames, cerca de 4 meses depois. Os resultados dos exames mostraram a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma localização do tumor que eu vira por meio da visão interna. Está visto que fiquei muito perturbada quando a informação me chegou.
Eu não disse nada à paciente, senão que procurasse o médico sem perda de um instante. Infelizmente, eu não tinha acesso a ele. Experiências como esta suscitam questões sobre a verdadeira extensão da responsabilidade do curador, o que será discutido mais tarde neste livro. A melhor mensuração do processo de acesso direto à informação é o trabalho feito sobre visão remota por Russell Targ e Harold Puthoff, do Instituto de Pesquisa Stanford, os quais descobriram que um vigia, no porão do laboratório em Stanford, podia desenhar um mapa muito preciso da localização de certo grupo de pessoas enviadas a vários lugares predeterminados. Targ e Puthoff encetaram suas experiências com físicos conhecidos e depois descobriram que, fossem quais fossem, as pessoas escolhidas por eles, até as mais céticas, poderiam fazê-lo. Acredito que o que faço é muito parecido com isso, só que aplicado à cura das pessoas. Em resumo, tenho para mim que a maioria dos indivíduos pode utilizar alguma espécie de acesso direto à informação na sua vida cotidiana. Que informação pode ajudá-lo a exercitar melhor sua profissão? Você provavelmente o perceberá fazendo uso da própria percepção sensorial superior. Tudo isso é outra maneira de dizer que o ser humano tem muitas maneiras de receber informações e orientação, bastando-lhe, para tanto, solicitar a informação e a orientação ou abrir-se para recebê-las. O acesso direto às informações tem muitas implicações para o futuro. Se nós, como espécie, estamos aprendendo a obter informações, como o sugere a evidência, isso influirá em todo o nosso sistema educacional e, evidentemente, na sociedade em que vivemos. Iremos à escola não só para aprender a raciocinar por dedução e indução, para colher informações e intensificar a memória, mas também para aprender a obter acesso instantâneo ao que quer que desejemos saber. Em lugar de passar horas decorando coisas, aprenderemos a ter acesso à informação já armazenada na memória do campo da energia universal. Em termos esotéricos, a essa armazenagem da informação dá-se o nome de registros acásicos, que são a impressão energética fixa, dentro do holograma universal, de tudo o que já aconteceu ou já se conheceu. Nesse tipo de função do cérebro, a informação não se armazena em nossa mente, simplesmente se lhe acrescenta. Nesse tipo de função do cérebro, recordar significa sintonizar de novo o holograma universal e ler a informação outra vez, e não vasculhar a mente para recuperar a informação. Visto que a informação existe fora da limitação do tempo linear, como vimos no capítulo 4, seremos provavelmente capazes, até certo ponto, de ler o futuro, como o fez Nostradamus quando predisse a ascensão de um ditador chamado Hitler na Europa, uns 200 anos antes de Hitler. Revisão do capítulo 17. 1. Quais são os principais meios de chegar diretamente à informação? 2. Descreva as maneiras de intensificar o sentido visual, o auditivo e o sinestésico. 3. Sendo a pessoa sinestésica, que tipo de meditação e acesso direto deve ela focalizar? 4. Qual a diferença entre olhar ativamente para a aura e percebê-la simbolicamente? 5. O acesso direto à informação funciona à distância? Até onde? Do ponto de vista da física, que explicações existem para o fenômeno? 6. Qual é a diferença entre canalização ativa ou receptiva e acesso à informação? Alimento para reflexão. 7. Você é principalmente visual, auditivo ou sinestésico? Capítulo 18. Visão interior. Minha primeira experiência de visão interior verificou-se certa manhã cedo quando, deitada na cama, eu observava a interessante estrutura muscular e óssea da nuca do meu marido, que dormia ao meu lado, de costas para mim. Achei muito interessante o modo com que os músculos se ligavam às vértebras cervicais. De repente, me dei conta do que estava fazendo, e logo, interrompi a observação. Não voltei, por algum tempo, a esse nível da realidade, imaginando ter inventado tudo aquilo. Evidente que acabei voltando. Comecei a ver meus clientes por dentro. Embora desconcertante a princípio, minha visão interior persistiu, e eu também. A visão interior se correlacionava com outras informações que pude colher a respeito dos pacientes, deles mesmos ou dos seus médicos. A visão interior é a versão humana dos raios-x ou do processo de ressonância magnética nuclear, e igualmente sofisticada. A visão interior inclui a capacidade de olhar para dentro do corpo em qualquer profundidade e resolução, dentro de certo alcance, que se deseje ver. É um novo modo de perceber as coisas. Se eu desejo ver um órgão, focalizo-o. Se desejo ver o interior do órgão ou uma parte especial dele, focalizo esse interior ou essa parte.
Se desejo ver um micro-organismo que está invadindo o corpo, focalizo-o. Recebo dessas coisas imagens que se diriam normais. Um fígado bom e saudável, por exemplo, tem uma coloração vermelha escura exatamente igual à que se apresenta à visão normal. O fígado ictérico terá uma coloração enfermiça, marrom amarelada. O fígado de uma pessoa submetida à quimioterapia geralmente se apresenta marrom esverdeado. Os micro-organismos, de certo modo, têm o aspecto que apresentam ao microscópio. Minhas experiências de visão interior, que ocorreram espontaneamente a princípio, mais tarde se tornaram mais controláveis. Comecei a compreender que, para ver desse jeito, eu precisava encontrar-me num estado particularmente aberto, com meu terceiro olho, sexto chakra, ativado, e o resto da mente num estado relativamente calmo, focalizado. Posteriormente, descobri técnicas capazes de produzir esse estado, de modo que podia olhar para dentro do corpo quando me apetecia fazê-lo, contanto que pudesse entrar nesse estado mental e emocional. Se eu estivesse cansada, talvez não o conseguisse, em parte por ser mais difícil focalizar e aquietar a mente quando estamos fatigados. É também mais difícil elevar nosso ritmo vibracional quando nos cansamos. Descobri outro sim, que pouco fazia que os meus olhos estivessem abertos ou não, a não ser pela interferência de informações adicionais que pudessem chegar-me através dos olhos abertos. Às vezes a informação adicional favorece a focalização, às vezes atrapalha-a. Às vezes, por exemplo, uso os olhos a fim de ajudar a focalizar a mente no ponto para o qual estou olhando. Em outras ocasiões, cerro os olhos num esforço para afugentar a outra informação, que pode estar distraindo minha atenção. Exemplos de visão interior. A figura 18.1 mostra um exemplo dessa visão. Na parte superior esquerda, vemos a visão áurica frontal exterior, na parte superior direita, a visão interior, e na ilustração inferior, a visão dorsal exterior. Foi o caso de uma amiga minha que caiu sobre o gelo e machucou o ombro. Ao trabalhar com ela, vi a hemorragia áurica saindo pela frente do ombro, onde ela perdia energia. As linhas de energia da área dorsal, ao longo do músculo trapézio, emaranhadas, precisavam ser endireitadas. Apliquei a mão direita, como se fosse uma ventosa, sobre a hemorragia para estancá-la e penteei as linhas emaranhadas de energia nas costas. Enquanto o fazia, vi a cabeça esmagada do húmero, esmagamento mais tarde confirmado por uma radiografia. Essa sessão curta, meia hora, curou a hemorragia e os emaranhados e contribuiu para uma cura mais rápida do osso esmagado. Outro exemplo que se vê na figura 18.2 é um cisto do ovário, do tamanho aproximado de uma bola de tênis, com 7 centímetros de diâmetro. No dia 3 de janeiro, figura 18.2a, ele parecia cinzento azulado. O cisto já fora diagnosticado por um médico, mas a inflamação da pelve, que aparecia na aura com uma cor vermelha escura, não o fora. No dia 15 de janeiro, figura 18.2b, o cisto encolhera 4 centímetros, e a inflamação havia sido diagnosticada pelo médico. No dia 21 de janeiro, figura 18.2c, o cisto media 2 centímetros, mas começara a escurecer e exibia uma estranha configuração espiralada ligada a ele. A paciente fora submetida a uma dieta de limpeza, que estava afastando o problema. Não administrei tratamento nenhum naquele tempo, só observava o desenrolar do processo. No dia 29 de janeiro, figura 18.2d, o cisto aumentou para 3 centímetros e ficou do tamanho de uma moeda de 25 cents no início da menstruação, ocorrência comum em se tratando de cistos. Em 6 de fevereiro, figura 18.2, o cisto diminuíra para 1 centímetro. Em 3 de março, figura 18.2 desaparecera completamente, substituído por uma grande quantidade de energia boa, saudável, pré-menstrual. Todas essas observações correlacionaram-se, no tocante ao tamanho, com as observações do médico no exame da pelve. Por causa da coloração escura do cisto na aura no dia 21 de janeiro, tanto o médico quanto eu aconselhamos a paciente que tomasse antibióticos. Esse tipo de problema, a inflamação da pelve, que durasse um longo período de tempo, 3 anos nesse caso, era conhecido como precursor do câncer, que desejávamos impedir, livrando a paciente da infecção e sujeitando-a a uma dieta de limpeza durante todo o tratamento. Ela poderia ter se livrado da infecção sem o antibiótico, mas não quisemos arriscar-nos. Para a minha visão interior, o cisto era quase preto. Na fase inicial, o câncer se apresenta azul acinzentado escuro. À medida que progride, aparece preto na aura. Mais tarde, o preto é salpicado de manchas brancas. E quando estas começam a faiscar e a jorrar como um vulcão, inicia-se a fase metastática. No caso em tela,
O cisto estava ficando tão escuro que já não se podia esperar que a simples dieta de limpeza fizesse o trabalho que precisava ser feito. A figura 18.3a mostra outro caso de inflamação da pelve, um cisto ovariano e um tumor fibroide. Como se pode ver, os cistos se distinguem facilmente dos tumores fibroides, que assumem no campo uma cor marrom avermelhada. A figura 18.3b mostra um exemplo do uso da visão interior remota. No fim de uma de minhas aulas, uma aluna me perguntou se eu podia ministrar um tratamento a uma amiga sua, portadora de 2 fibromas. Enquanto ela fazia a solicitação, tive uma visão interior imediata da região pélvica da sua amiga. Desenhei-a no quadro negro. 2 meses depois, quando ministrei um tratamento à paciente, o desenho se confirmou. O que eu vira foi corroborado pelo diagnóstico do médico. Ela apresentava 2 tumores fibroides, relativamente pequenos, que pareciam castanho-avermelhados na aura. O tumor à direita localizava-se acima e fora do útero, ao passo que o da esquerda, situado mais abaixo, estava parcialmente incrustado no útero. O que eu não vira à distância, mas observei durante o tratamento, foi que o segundo chakra frontal ostentava um dilaceramento, provavelmente devido, em parte, à extração do ovário esquerdo. É muito provável que o chakra já estivesse perturbado antes da ablação do ovário, causando primeiro a disfunção. Estou certa de que a cirurgia agravou o trauma do chakra. Além do trauma cirúrgico, as mulheres costumam retirar sua energia da área em que o ovário foi removido, porque não querem sentir a dor emocional da perda do ovário. Esse tipo de obstrução inibe o processo de cura natural nessa área do corpo, e só acaba piorando o trauma. Precognição com visão interior. Um exemplo de precognição ou de advertência dos mestres espirituais aconteceu um dia em que fui visitar uma amiga. Eu me encontrava a 3 quarteirões do seu local de trabalho quando me disseram que ela não estaria ali, que poderia ter tido um ataque do coração e que eu precisava ministrar-lhe um tratamento. Achando o escritório fechado, fui para o seu apartamento, onde topei com ela às voltas com uma dor física, segurando o braço esquerdo de encontro ao corpo. Passara a manhã na sala de emergência fazendo cardiogramas. A figura 18.4 mostra o que a minha visão me revelou. Havia dor emocional e medo presos na garganta e no plexo solar, e energia estagnada na área do coração, que lhe impregnava o corpo e depois voltava diretamente para trás, passando pela fase dorsal do chakra do coração. A 5ª vértebra torácica, deslocada para a esquerda, não se associa aos nervos do coração, mas localiza-se na raiz do chakra. Observei também uma fraqueza na aorta, logo acima do músculo cardíaco. Enquanto trabalhávamos juntas para clarear a energia estagnada em torno do coração, minha amiga liberou a constrição emocional das áreas da garganta e do plexo solar, partilhou a dor comigo e começou a chorar. A energia escura se foi. A 5ª vértebra torácica voltou para o lugar. Ela sentiu-se muito melhor. A fraqueza da aorta ainda perdurava quando me despedi, mas diminuiu consideravelmente com o tempo. Visão interior microscópica. 2 exemplos de visão interior microscópica se veem na figura 18.5a e b. A figura 18.5a mostra os minúsculos organismos em forma de bastonetes que impregnavam a área do ombro e do braço de uma pessoa portadora de um problema diagnosticado como infecção semelhante à lepra. Vi os organismos penetrando a área, tanto o músculo como o osso. Enquanto fazíamos o tratamento, uma luz cor de alfazema, e depois prateada, muito forte, inundou o corpo e encheu a área infectada. Por efeito da luz, os organismos vibravam em alta velocidade, como se ela pretendesse derrubá-los. Depois, o fluxo de energia entrou a girar e sugou-os para fora do corpo. No caso de uma paciente de leucemia mieloblástica aguda, chamada Rose, submetida à quimioterapia, vi objetos de aspecto estranho, achatados, brancos, semelhantes a sementes, que pareciam estar amassando os glóbulos vermelhos do sangue. Figura 18.5b. Cerca de 1 ano antes ela viera procurar-me, depois de ter ouvido de vários médicos que morreria provavelmente dentro de 2 semanas. Naquela ocasião, sujeitaram-na imediatamente a cuidados intensivos e à ação da quimioterapia. Ela contou que, quando lhe disseram que só lhe restavam 2 semanas de vida, viu uma luz cor de ouro esbranquiçado e soube que não ia morrer. No rótulo de cada frasco de fluido, incluindo os da quimioterapia, que ingeriu durante a estada no hospital, escreveu: puro amor. A quimioterapia não produziu efeitos colaterais, e Rose entrou num período de remissão. Quando passou a paciente de ambulatório e continuou a quimioterapia, também começou a ter sessões de canalização com uma amiga minha, Pat Rodegast, que canaliza um guia chamado Emmanuel. Emmanuel aconselhou Rose a interromper a quimioterapia que a estava deixando doente. Os médicos, porém,
Lhe asseguraram que, se ela interrompesse a quimioterapia, morreria logo, porque os testes de sangue mostravam que ela ainda se achava em processo de remissão. E não se curara. Esta não era uma decisão fácil de tomar, mas ela decidiu parar. A essa altura procurou-me e vi-lhe no sangue os objetos em forma de sementes. Já no primeiro tratamento, esses objetos se soltaram após uma rajada de luz cor de alfazema, e depois, prateada, e em seguida, todos foram sugados. O exame seguinte mostrou-lhe o sangue completamente claro e normal, pela primeira vez desde o diagnóstico. Eu, evidentemente, não fui o principal instrumento de sua cura. Limitei-me a apoiá-la e purificar-lhe o sangue. Graças à visão interior, pude tranquilizá-la, assegurando-lhe que nada havia de anormal no seu sangue, o que continuou a ser corroborado pelos exames, até que decidimos não ser mais importante para ela ver-me e receber este apoio. Não lhe foi fácil defender a sua verdade. Ela precisava do apoio porque, na ocasião, os médicos receavam sinceramente que ela viesse a morrer muito depressa se abrisse mão da quimioterapia, e não se cansavam de repeti-lo. Não digo isso à guisa de crítica. Os médicos estavam fazendo quanto podiam para salvar-lhe a vida. Neste caso, porém, havia outros fatores em ação, a cujo respeito eles nada sabiam. Como terapeuta, eu tinha acesso às informações. Eles não o tinham. Eis aí uma prova do quanto seria proveitosa para os pacientes a colaboração franca dos curadores espirituais com os médicos. Temos muita coisa para dar uns aos outros que pode ajudar o processo da cura. O processo da visão interior. Tenho a seguinte explicação do modo como funciona esse tipo de visão. Com minha visão interior de raio-x, pude observar o caminho seguido pela luz que entra no corpo, e vi o seguinte: a luz penetra não só pelo terceiro olho, mas também pelos olhos físicos, e flui ao longo dos nervos ópticos, como mostra a figura 18.6. Essa luz, de vibração mais elevada que a luz visível, passa através da pele. Atravessa o quiasma óptico e contorna a pituitária, que fica logo atrás do quiasma. Em seguida, segue por dois caminhos, um que vai para os lobos occipitais, servindo à visão normal, e outro que vai para o tálamo, servindo ao controle oculomotor. Consoante minhas observações, certas técnicas respiratórias e de meditação induzem a pituitária a vibrar e irradiar luz áurica dourada, ou cor-de-rosa se a pessoa estiver apaixonada. A vibração e a luz dourada aumentam a quantidade de luz que se ramifica na área do tálamo. De acordo com a minha visão, a luz áurica se arqueia sobre o fundo do corpo caloso e se dirige para a glândula pineal, que age como detector da visão interior. Respirando de maneira controlada, que faz o ar arranhar a parte superior traseira da garganta e o véu do paladar, localizado do outro lado da pituitária, estimulo a pituitária a vibrar do mesmo modo. A respiração meditativa também me ajuda a concentrar a mente e aquietá-la, além de fazer a luz dourada subir pela face dorsal da espinha, desde a base, e a luz cor-de-rosa subir pela face frontal. As duas correntes se arqueiam uma sobre a outra na área do tálamo, levando mais energia para o centro da testa e para as áreas centrais do cérebro, com as quais enxergo. O que esse tipo de visão faculta é permitir que alguma coisa, energia, informação, chegue à região do terceiro olho da cabeça, e traz consigo a capacidade de investigar na profundidade que se deseja, seja ela qual for, com ampla extensão de resolução, até o nível das células e dos vírus. A impressão que me acode é a de que tenho um investigador dentro da cabeça, localizado na área central do cérebro, atrás do terceiro olho e aproximadamente 2 polegadas para trás, onde uma linha reta que começa no terceiro olho cruza uma linha traçada entre as têmporas. Este parece ser o coração do investigador. Desse ponto, posso olhar na direção que eu quiser sem mexer a cabeça. Sem embargo disso, sempre ajuda a olhar diretamente para onde estou investigando. Quando um paciente me procura, faço uma investigação geral de todo o corpo, a fim de escolher as áreas de interesse. Sou atraída para as áreas do corpo que precisam de atenção. Em seguida, sintonizo a área e investigo-a miudamente. Para fazê-lo, ponho às vezes as mãos na área em apreço. Acho mais fácil ver dessa maneira. Às vezes, uso outro método. Peço para ver uma imagem do que é o problema e recebo uma imagem mental da situação. Exercícios para estabelecer a visão interior. 1. Viajando através do corpo. Melhor maneira de praticar a aprendizagem da visão interior é fazer exercícios de relaxação profunda, que incluem o que se denomina viagem pelo corpo. Primeiro que tudo, deite-se e desaperte as roupas apertadas. Respire profundamente e relaxe. Tente-o de novo.
Agora respire fundo e retese o mais que puder o corpo. Suspenda a respiração. Em seguida, expire e deixe que se vá a tensão. Faça-o de novo. Repita o exercício de respiração e tensão. Retese o corpo pela metade, mas envolva nisso o corpo todo. Expire e solte-se. Inspire agora profundamente e relaxe ao soltar-se. Repita 3 vezes, sem retesar o corpo. Visualize a tensão ressumando do seu corpo como mel grosso na superfície debaixo de você. Sinta o coração desacelerar-se até chegar a um ritmo bom, lento e saudável. Imagina-se agora muito pequeno, como um ponto de luz, e entre em seu corpo onde você quiser. Seu minúsculo eu flui para o ombro esquerdo, relaxando toda a atenção enquanto se dirige para lá. Seu minúsculo eu flui pelo braço esquerdo abaixo e entra em sua mão relaxando toda a atenção, com uma leve sensação de formigamento, calor e energia. Seu braço esquerdo está pesado e quente. Agora, o seu minúsculo eu flui de volta pelo braço esquerdo acima e desce pela perna esquerda relaxando toda a tensão ali existente. Depois, sobe pela perna esquerda, passa para a perna direita e dali sobe para o braço direito. Todo o seu corpo está pesado e quente. Em seguida, você começa a explorar os sistemas do corpo com o seu minúsculo eu. Entra no coração e segue o sangue bombeado por todo o corpo. Esse sistema lhe parece bem? Parece-lhe saudável? Agora viaje pelos pulmões e olhe para os tecidos pulmonares. Vá para os órgãos da digestão. Siga o curso dos alimentos ao entrarem no corpo. Da boca, desça pelo esôfago até chegar ao estômago. Que tal lhe parece? Recebe energia suficiente? Está equilibrada a quantidade de enzimas digestivas de que precisa? Agora, acompanhe os alimentos para fora do estômago. Entre com eles no duodeno, depois no intestino delgado, depois no intestino grosso. Está tudo bem? Agora torne a subir para o fígado, o pâncreas, o baço. Estão todos funcionando a contento? Viaje pelos órgãos genitais. Estão recebendo os cuidados afetuosos que merecem? Se houver algum lugar no corpo que o preocupe, mande o minúsculo eu para essa área com amor e energia. Examine bem toda a área. Se estiver faltando alguma coisa, deixe que o seu minúsculo eu faça o que for preciso a respeito. Se ela precisar ser limpa, limpe-a. Se precisar de energia, deixe que o minúsculo eu lhe mande energia. Quando estiver satisfeito com a exploração e o cuidado do corpo, deixe o minúsculo eu crescer até atingir o tamanho normal e fundir-se com o seu verdadeiro eu. Podemos voltar a esse tipo de autoexploração a qualquer momento que você desejar. Volte ao estado normal de percepção, mas deixe-se ficar profundamente relaxado, autoconfiante e atento. Você andou sondando o próprio corpo. 2. Sondando um amigo. Sente-se defronte de um amigo numa cadeira. Uma pessoa observa e a outra se abre a fim de ser observada. Medite para silenciar a mente. Delicadamente focalize o amigo. Conserve os olhos fechados. Lembre-se do que sentiu ao viajar pelo seu corpo. Viaje agora visualmente pelo corpo do amigo. Isso lhe causará uma impressão um pouco diferente, porque você, desta vez, está sondando de fora do corpo. Primeiro, sonde o corpo para descobrir uma área que o atraia. Use as mãos no começo, mas não toque no seu amigo. Mais tarde, não precisará usá-las. Quando se sentir atraído intuitivamente para uma área do corpo dele, limite-se a focalizá-la com maior intensidade. Focalize os órgãos dessa área. Acredite no que vê. Você pode conseguir uma cor, uma contextura, uma sensação ou apenas um vago sentido de alguma coisa. Deixe que as imagens lhe penetrem na cabeça. Quando se sentir satisfeito com o que encontrou, deixe-se atrair por outra área e repita. Se não se sentir atraído para outra parte do corpo, restrinja-se a sondar o corpo. Sonde o corpo pelas suas áreas, ou, se estiver familiarizado com a anatomia, que terá de aprender se quiser transformar-se em terapeuta, sonde os sistemas do corpo. Anote mentalmente o que vir. Quando estiver satisfeito com a exploração, torne lentamente em si e abra os olhos. Discuta com o amigo o que lhe foi possível captar. De que maneira o que você captou corresponde ao que ele sabe a respeito de si mesmo? O que não corresponde? Pode explicar por quê? A resposta talvez esteja nas suas suposições. O problema talvez esteja no seu próprio corpo. Talvez você esteja certo e seu amigo nada saiba acerca da situação que você viu. Agora inverta os papéis e deixe que o amigo o observe. Mantenha-se passivo, a fim de facilitar as coisas para ele.
3. Meditação para abrir o perscrutador do terceiro olho. Um exercício sugerido por um dos meus mestres, o Heavy CB, consiste em deitar-nos de costas ou sentar-nos com as costas direitas. Certifique-se de que está à vontade. Respire profundamente pelo nariz. Primeiro, encha de ar o abdômen inferior. Depois o tórax médio e, finalmente, o tórax superior. Agora, abra a boca o mais que puder. Deixe o dorso da língua voltado para a parte traseira da garganta e conserve-a de tal jeito que só permita a passagem do ar se este arranhar a parte traseira superior da garganta, perto do céu da boca. Tente fazê-lo arranhar o mais atrás que puder. O som da raspagem deve ser fino, não gorgolejante. Não atire a cabeça para trás. Mantenha-a diretamente no topo da espinha. Deixe escapar lentamente o ar do corpo. Primeiro o do abdômen inferior, depois o do tórax médio e, por fim, o do tórax superior. Deixe sair todo o ar. Respire e relaxe. Repita a respiração rascante. Quando lhe tiver captado o significado, acrescente-lhe a visualização seguinte. À medida que a respiração abandona o corpo, visualize uma corrente dourada de luz, que começa na área pélvica dorsal e sobe, espinha acima, até a área central do cérebro. Repita 3 vezes com 3 respirações rascantes. Agora focalize a frente do seu corpo. A corrente de luz apresenta-se cor-de-rosa na frente do corpo. Repita 3 vezes com 3 respirações rascantes. Note que as 2 correntes de luz se arqueiam sobre o centro do cérebro e penetram-no. Depois que tiver aprendido esse exercício, não faça mais do que 3 ou 4 respirações de cada lado do corpo, pois, do contrário, poderá ficar muito tonto. Façam-me o favor de tratar este último exercício com extremo respeito, por ser ele muito poderoso. Faça tudo em ritmo lento. Não acelere sua evolução de um modo não orgânico. Isso nunca funciona, muito embora quase todos nós desejemos o contrário. Muitas vezes, durante um tratamento, faço rápidos exercícios respiratórios, que ajudam a elevar minhas vibrações e minha energia, de modo que eu possa ver melhor a aura, possa ver níveis mais elevados da aura e também transmitir frequências mais altas através do meu campo. Para fazê-lo, arranho com o ar a parte superior traseira da garganta, por meio de respirações muito curtas e rápidas pelo nariz. Por haver praticado esses exercícios muitas vezes, faço-os agora com facilidade. Às vezes também faço inspirações e expirações longas, firmes, iguais, sem pausa, e arranho a parte traseira da garganta com o ar, a fim de centralizar o meu foco, clarear a mente e equilibrar o campo de energia. Chamo a essa técnica de respiração a respiração rascante nasal. Quando a alta visão sensorial se associa à alta audição sensorial, aumenta a utilidade das informações recebidas. A determinação da causa da doença, retrocedendo no tempo. Um meio de ler a causa de determinado problema físico que descobri combina 2 técnicas. A primeira é a maneira normal de evocar a memória. Lembre-se simplesmente do tempo em que você era mais moço. Em seguida, escolha determinada idade ou determinado lugar em que viveu e recorde-o. Lembre-se agora de um tempo ainda mais remoto. Qual é o seu processo interior para evocar lembranças? Que tal lhe parece isso? Quando me lembro de alguma coisa do meu passado, utilizo minha mente de determinada maneira. Sei qual é a impressão que isso dá. Conservo lembranças de sentimentos, imagens ou sons. É fácil retroceder no tempo. Todo mundo faz isso. Quase todos acreditamos que só podemos fazê-lo para nós, e não para os outros. Essa é uma crença limitada. Descobri que esse processo interior de voltar atrás no tempo é o que se usa para ler a história passada de uma doença. A segunda técnica consiste em usar a conexão sinestésica e a visão interior. Primeiro, estabeleço conexão com a parte do corpo interessada, usando meu sentido sinestésico. Em seguida, obtenho uma imagem da área do problema a fim de descrever-lhe a condição atual. Mantenho a conexão e depois retrocedo no tempo, lendo o passado e testemunhando a história dessa parte do corpo. Enquanto testemunho a volta ao passado, leio finalmente a causa do problema. Por exemplo, assisto à ocorrência de um trauma numa parte do corpo em certa ocasião precedente da vida do paciente. Depois assisto a outra, em ocasião até mais recente, e assim por diante. As doenças mais graves resultam de uma longa série de traumas dessa natureza. Continuo simplesmente retrocedendo até chegar a um tempo anterior à ocorrência de algum trauma nessa parte do corpo. O primeiro trauma a ocorrer é a causa iniciadora da situação atual. Capítulo 19.
Alta percepção auditiva e comunicação com os mestres espirituais. A informação que recebi auditivamente foi, a princípio, de ordem geral, mas depois, com a prática, tornou-se específica. Eu ouvia, por exemplo, palavras de amor e confiança endereçadas à pessoa que tinha vindo à procura de tratamento. Mais tarde, a informação se especificava a ponto de nomear pessoas, as doenças que o paciente tivera, ou, em alguns casos, uma dieta, vitaminas, remédios ou drogas que poderiam beneficiá-lo. Muitas pessoas decidiram seguir essas instruções verbais e ficaram boas. A melhor maneira que conheço de intensificar a alta percepção auditiva consiste em ficar sentado à espera de orientação. Pegue lápis e papel, sente-se numa posição de meditação confortável, concentre-se e eleve a consciência. Formule uma pergunta em sua mente o mais claramente possível. Em seguida, focalize o desejo de conhecer a verdade acerca da pergunta, seja qual for a resposta. Feito isso, escreva a pergunta no papel. Deixe a caneta e o papel ao alcance da mão. Focalize e silencie a mente. Espere que lhe chegue uma resposta. Depois de algum tempo em silêncio, começará a recebê-la, em forma de imagens, sentimentos, conceitos gerais, palavras ou até de cheiros. Escreva a resposta, seja ela qual for. Você talvez ache que o que está escrevendo não tem importância, mas continue escrevendo. A forma pela qual sobrevém a informação pode variar. Não se preocupe com isso e escreva. A escrita acabará orientando a informação de modo que ela se transforme em sons. Concentre-se em ouvir diretamente as palavras que lhe chegam. Pratique, pratique, pratique. Escreva tudo o que ouvir. Não deixe nada de fora. Depois que acabar de escrever, ponha o papel de lado, pelo menos por 4 horas. Volvido esse tempo, leia o que escreveu. Você o achará interessante. Tenha sempre um caderno de apontamentos para esse fim. Depois de ter feito isso todas as manhãs, ao nascer do sol, durante 3 meses, a informação verbal me chegava tão depressa que eu mal tinha tempo de pô-la por escrito. A voz me sugeriu que eu comprasse uma máquina de escrever. Logo depois, porém, eu já não conseguia escrever a máquina com rapidez suficiente. A voz sugeriu que eu comprasse um gravador. Comprei-o. A princípio, foi-me difícil passar da escrita para o enunciado das palavras em voz alta. O som da minha voz interferia com a quietude que eu, a esse tempo, conseguira impor à minha mente. Com a prática, tornei-me clara outra vez. O passo seguinte foi fazer o mesmo para outra pessoa, e em seguida, diante de um grupo. Isso era particularmente embaraçoso, porque a canalização verbal trabalha de modo que o canalizador só pode ouvir as primeiras palavras do que vai dizer. Faz-se mister muita fé para saltar no começo de uma sentença e permitir que flua o resto desconhecido. A experiência de obter acesso à informação por via verbal leva inevitavelmente à pergunta: quem está falando? Sem dúvida alguma, ouço uma voz. Mas trata-se de uma voz inventada por mim? Ou ela tem outra origem? Qual é a melhor maneira de descobri-lo? Pergunte à voz. Eu perguntei. E ela me respondeu: meu nome é Heyoan, seu guia espiritual. Que quer dizer Heyoan? O vento sussurrando a verdade através dos séculos. De onde vem ele? Do Quênia. É verdade que já tive visões de espíritos e anjos antes disso, mas eu as classificara de visões. Agora elas falavam comigo. Logo pude sentir-lhes o toque. E às vezes, quando as via na sala, sentia uma fragrância maravilhosa. Seria uma metáfora ou a realidade? Toda a minha realidade pessoal me chega através dos sentidos. E agora que eles se dilataram, existe para mim uma realidade maior, mais ampla. Outras pessoas que têm as percepções dos sentidos dilatadas experimentam-na também. Para mim, isso é real. Você só poderá decidir com a sua experiência. Receber informações de um guia não é o mesmo que solicitar informações a uma pessoa mais sábia e mais adiantada do que você. A informação que lhe chega está além da sua compreensão, mas se você permitir que ela continue a chegar, acabará por compreendê-la. A canalização de um guia pode proporcionar informações que vão além da mente linear e toca as pessoas muito profundamente, alcançam a alma, ultrapassando as limitações humanas. De ordinário, no início de uma leitura, o meu guia Heyoan fala, o que quer dizer que estou conseguindo um acesso direto passivo. Depois, a certa altura da sessão, Heyoan sugere que o paciente faça perguntas para esclarecer as coisas. Tenho para mim que essa é a melhor sequência, porque os guias, de hábito, sabem mais do que nós localizar os problemas. Passam diretamente por baixo da defesa do indivíduo e chegam ao âmago da questão. Por conseguinte, quando Heyoan principia uma leitura,
Não perdemos tempo indo à informação mais profunda, que está esperando para ajudar-nos. Também faço perguntas a Rei Yuan durante as leituras. Costumo fazê-las em silêncio. Peço um quadro da situação ou de qualquer parte do corpo, ou solicito a descrição de determinado problema. Posso até fazer perguntas como esta: isso é câncer? Por via de regra, recebo respostas muito específicas, mas as coisas nem sempre são fáceis assim, sobretudo se eu, preocupada com a natureza da resposta, bloquear a informação que está chegando. Preciso então reconcentrar-me para prosseguir. Agora é a sua vez de tentá-lo. Exercícios para receber orientação espiritual. Sente-se numa postura de meditação, com as costas retas, mas com um pequeno oco na parte mais estreita das costas. Sente-se numa cadeira, utilizando o espaldar para descansar ou, se prefere a posição do yoga, sente-se numa almofada colocada no chão e cruze as pernas. Certifique-se de que a posição assumida é confortável para você. Se for do tipo sinestésico, feche os olhos e acompanhe simplesmente a respiração, à medida que ela flui para dentro e para fora do corpo. De vez em quando, pode querer repetir um lembrete para si mesmo, seguindo a respiração até o centro. Com o olho da mente, acompanhe a respiração pelo interior do corpo e por todo o trajeto até o seu centro. Seus sentidos podem acentuar-se e você talvez queira seguir o fluxo de energia através do corpo. Se for do tipo visual, imagine um tubo dourado subindo e descendo pela espinha, onde está a principal corrente de força da aura. Visualize uma bola aurealva acima da cabeça. Enquanto respira tranquilamente, a bola desce devagar pelo tubo e, entrando na parte central do corpo, chega ao plexo solar. A seguir, contemple o crescimento da bola de ouro, qual um sol no interior do plexo solar. Você pode querer que o crescimento da bola de ouro no plexo solar continue. Deixe-a, primeiro, encher-lhe o corpo de luz dourada. Depois, deixe-a encher-lhe o campo áurico de luz dourada. Deixe-a expandir-se até encher a sala em que você está. Se estiver meditando num círculo de pessoas, veja as suas bolas de ouro dilatarem-se, criando um anel de ouro que enche a sala. Deixe o anel expandir-se, ficar maior do que a sala, do tamanho do prédio em que você está, da área que circunda o prédio, da cidade, do estado, do país, do continente, da terra e além. Faça-o devagar. Movimente a consciência para expandir a bola áurea de luz para fora, rumo à lua e às estrelas. Encha o universo de luz dourada brilhante. Veja-se como parte desse universo, identificando com ele e, portanto, identificado com Deus. Agora, mantenha a luz igualmente brilhante e traga-a de volta, passo a passo, exatamente como a levou para fora. Encha o seu ser de toda essa luz e conhecimento do universo. Faça-o manso, passo a passo, de volta ao ponto de partida. Sinta a carga tremenda que o seu campo áurico tem agora. Você também trouxe de volta ao seu campo o conhecimento de que se identifica com o Criador. Se for do tipo auditivo, pode querer simplesmente usar um mantra para meditar. Pode querer usar um nome sagrado à guisa de mantra, como Om, Satnam, Jesus ou Fique quieto e conheça que sou Deus. Ou pode querer fazer soar uma nota. Há dias em que preciso fazer um esforço maior para concentrar-me, de sorte que uso uma combinação das meditações acima a fim de livrar a mente da sua tagarelice. Em outros dias, a única coisa de que preciso é um mantra. Para outras meditações e práticas destinadas a fazê-lo entrar nesse estado tranquilo de autoaceitação e aumentar a sua sensibilidade, recomendo com empenho os exercícios constantes do livro Voluntary Controls, de Jack Schwartz, que contém toda uma série de exercícios desse tipo, ajustados à mente ocidental e muito eficazes. Agora que se acha concentrado e aquietou a mente, você está pronto para sentar-se e receber orientação espiritual, canalizando mestres espirituais pessoais para a orientação. Cada pessoa tem vários guias, que a acompanham e orientam através de muitas existências. Além disso, temos guias mestres que ficam conosco nas ocasiões de aprendizado específico e são escolhidos mercê desse aprendizado específico. Por exemplo, se você está aprendendo a ser artista, arrisca-se a ter uns poucos guias do tipo artístico à sua volta para inspirá-lo. Seja qual for o tipo de trabalho criativo em que estiver envolvido, tenho a certeza de que você é inspirado por guias ligados a esse tipo de trabalho no mundo dos espíritos, onde as formas são mais perfeitas e belas do que as que somos capazes de criar no plano da Terra. Para entrar em contato com o seu guia, basta que se mantenha na tranquila e pacífica compreensão de que você se identifica com Deus,
que uma centelha de Deus existe em toda a parte do seu ser e que você está perfeitamente seguro. Essa atitude lhe faculta alcançar um estado de quietude interior que lhe permite ouvir. Em regra geral, quando entro num estado elevado em busca de orientação, passo pela experiência interior seguinte: comovo-me, porque sinto a presença de um guia cheio de luz e de amor. Em seguida, dou tento de um raio de luz branca acima de mim e começo a erguer-me para penetrá-lo. Poder-se-ia dizer que subo e entro nele com o olho da mente. Minha comoção diminui à medida que me dou conta de uma nuvem cor-de-rosa de amor que desce sobre mim. Encho-me de um sentimento de amor e segurança. Ato contínuo, sinto-me erguida a um estado mais alto de consciência. Nesse ponto, meu corpo opera alguns ajustamentos, como a pelve que se crispa mais para a posição anterior e a coluna vertebral que se endireita mais. Posso abrir a boca involuntariamente, a fim de ajudar a abrir-se o chakra da garganta, o chakra por cujo intermédio ouvimos nossos guias. Depois de mais alguma elevação, entro num estado de piedosa serenidade. A seguir, costumo ver e ouvir ao mesmo tempo os guias. Durante todo o início da leitura, continuo a elevar-me. Tenho comumente 3 mestres que me guiam. A pessoa que vem procurar-me em busca de ajuda vem geralmente acompanhada do seu guia, ou guias. A experiência da luz, do amor e da serenidade confirma a conexão com os guias. Se não passar por ela quando estiver tentando canalizar, é provável que você não tenha estabelecido conexão com os seus guias. O guia se comunicará da forma que for mais fácil para você receber a comunicação, que tanto pode ser um conceito geral, expresso por palavras diretas, ou imagens simbólicas, quanto podem ser imagens diretas de acontecimentos, como experiências ou existências passadas. Quando uma forma de comunicação não chega a você, ou quando você se assusta com o que está sendo transmitido, os guias adotarão outra forma ou abordarão o assunto por outro ângulo. Se eu recear, por exemplo, que as palavras que estão chegando têm certo significado, ou se alguém fez uma pergunta particularmente controvertida, fugirei desse lugar de paz e harmonia interiores, e já não serei capaz de ouvir o que o guia está dizendo. Levo então 1 ou 2 minutos para encontrar outra vez esse lugar interior. Se eu não puder captar as palavras de novo, os guias provavelmente me mandarão um conceito geral, que tentarei explicar com minhas próprias palavras, as quais volvem a fundir-se com as deles, fazendo-me entrar na linha. Se isso ainda assim não funciona, eles me transmitirão uma imagem que me porei a descrever, permitindo ao cliente encontrar o significado da imagem simbólica por seus próprios meios. Minhas experiências interiores de canalização verbal se processam da seguinte maneira: sento-me de pernas cruzadas, com as palmas das mãos sobre as coxas. Primeiro que tudo, concentro-me. Isso significa para mim, sinestesicamente, ancorar no corpo, e dá-me a impressão de haver construído uma forte base energética em torno da minha metade inferior. Estabelecida essa base, começo a alçar a consciência, sentindo-a subir sinestesicamente, e me concentro visualmente na luz que está em cima. Viro também as palmas das mãos para cima quando o faço. Em certo ponto, quando me elevo, estabeleço contato com o guia. Volto a senti-lo sinestesicamente. Vejo-o atrás do meu ombro esquerdo, e ouço as primeiras palavras vindas dessa direção. Quando eu e o guia estamos prontos para começar, ergo as mãos e junto as pontas dos dedos umas nas outras, defronte do plexo solar ou do coração, equilibrando meu campo de energia e ajudando a manter um estado elevado. A respiração nasal rascante também ajuda. Nesse ponto, começo a canalizar verbalmente as comunicações. De início, as palavras vêm da área do ombro direito. Quanto mais me ligo ao processo de canalização, tanto mais próximas estão as palavras. O guia também parece chegar mais perto. Logo, deixa de haver intervalo de tempo entre ouvir e falar, e a aparente direção de que vêm as palavras muda-se para cima e dentro do coração. O guia, que também parece ajustar-se sobre mim como uma luva, põe-se a movimentar meus braços e minhas mãos em coordenação com a conversação. Ele usa igualmente minhas mãos para equilibrar meu campo de energia e inundar de energia os meus chakras enquanto fala. Isso mantém a energia alta e concentrada. Dir-se-ia que o eu da minha personalidade paira fora e em cima, atentando para tudo e observando tudo. Ao mesmo tempo, sinto-me fundir com o guia, como se eu fosse ele. Como o guia, sinto-me muito maior do que como a minha personalidade, Bárbara. No fim da conversação, segundo minha experiência, o guia se desprende levemente e se eleva, ao passo que minha consciência cai em meu corpo e no eu da minha personalidade. Nesse ponto, costumo mostrar-me muito tímida. Os sentidos dos chakras.
Até agora, só aludi ao acesso à informação através de 4 dos 5 sentidos normais: a vista, o som, o tacto e o cheiro. É raro, mas suponho que se possam canalizar comunicações através do gosto também. Estudando o processo de acendimento, vi que cada sentido se relaciona com um chakra, ou seja, temos acesso à informação por intermédio do mecanismo perceptivo de cada chakra. A figura 19.1 enumera os 7 chakras e o sentido ativo através de cada um deles. Quando observo alguém canalizando, sou capaz de perceber o chakra que está sendo usado para obter a informação. Esse chakra costuma ser muito ativo e tem mais energia a percorrê-lo durante a canalização. Note-se que, normalmente, não distinguimos entre o sentido sinestésico, o sentimento e a intuição, mas, no meu modo de ver, eles são muito diferentes, tal como Nolo depara a figura 19.1. Tampouco chamamos o amor de sentido, mas acredito que ele o seja. Basta que você preste mais atenção ao que está acontecendo quando ama ou sente amor. O amor não se inclui na categoria dos outros sentimentos. Claro está que ele é mais do que um simples sentido. É também um meio de entrar em sincronismo com outros seres humanos. O tipo de informação que você recebe através de cada chakra é diferente. O primeiro fornece informações sinestésicas, sensações no corpo, como a sensação de equilíbrio ou desequilíbrio, arrepios que percorrem a espinha de alto a baixo, a dor física numa parte do corpo, a sensação de doença ou de saúde, de segurança ou de perigo. Essa informação pode ser utilizada pelo curador para conhecer o estado do paciente. Se o curador sentir doença e souber que a doença não é sua, saberá que é do paciente. Pode sentir a dor da perna do paciente na própria perna ou na mão, quando a coloca sobre a perna do paciente. Todo esse tipo de informação vem através do primeiro chakra e pode ser usado com muito bom êxito se o curador se desobstruir de modo que transforme o próprio corpo numa caixa de ressonância. Pode distinguir entre o seu corpo e o corpo do paciente. Se sentir dor na perna, é melhor que verifique se a dor já estava lá antes da chegada do paciente ou se ele a está captando do próprio paciente. É manifesto que esse método de acesso à informação apresenta desvantagens. A gente se cansa muito depressa de sentir a dor física dos outros. O segundo chakra fornece informações sobre estados emocionais, do curador ou de outrem. Mais uma vez, o curador precisa usar o próprio campo de energia para distinguir entre os seus sentimentos e os do paciente. Isso se aprende com prática e boa realimentação, feedback. O curador, por exemplo, sentirá o que o cliente está sentindo emocionalmente a propósito da dor na perna. O cliente pode estar zangado por estar doente, ou pode sentir muito medo da doença. Pode estar receoso de que a dor na perna indique realmente um estado muito grave. É importante utilizar essa informação porque toda moléstia é acompanhada de sentimentos que precisam ser esclarecidos de algum modo. O terceiro chakra fornece informações vagas, como quando alguém diz: "Pensei que você fosse telefonar e você telefonou", ou "Minha intuição me diz que eu não devia tomar esse avião hoje. Alguma coisa pode acontecer." Se alguém estiver sentindo seres de outro nível, e o terceiro chakra estiver sendo usado para senti-los, a pessoa terá uma vaga sensação de outra presença na sala, sua localização, sua forma geral, seu tamanho e sua intenção, a saber, se ela é amistosa ou inamistosa. O primeiro chakra revela uma informação sinestésica acerca da presença, e o segundo revela os sentimentos do ser. No exemplo da dor na perna, o terceiro chakra dá uma vaga ideia da significação mais profunda da dor na vida do cliente, como também alguma intuição das suas causas. Pelo quarto chakra passam sentimentos de amor. Amor que se estende além do eu, do companheiro ou companheira, da família, e se dirige à humanidade e à própria vida. Quando sente com o quarto chakra, você pode sentir o amor de outrem, bem como a qualidade e a quantidade desse amor, esteja ele num corpo físico ou não. Pode sentir o amor coletivo da humanidade. No exemplo da dor na perna, sentimos amor ao cliente e a qualidade do amor do cliente a si mesmo. O chakra também dá o sentido da ligação com todas as criaturas que algum dia tiveram dor na perna. O quinto chakra dá o sentido dos sons, da música, das palavras, dos cheiros e do gosto. Tais informações podem ser muito específicas, dependendo do nível do campo áurico de que estão vindo. Veja a seção seguinte. Para o cliente que sente dor na perna, por exemplo, o curador pode muito bem receber uma descrição do problema em termos fisiológicos, como "é uma flebite" ou "é um músculo distendido em virtude de um novo par de sapatos", que provoca a torcedura da perna quando o cliente anda.
O quinto chakra também revela um som que se poderia usar com muita eficiência na perna a fim de curá-la. O sexto chakra revela imagens, que tanto podem ser simbólicas, com um significado muito pessoal para o paciente, quanto literais. Imagens literais são imagens de sucessos que aconteceram, estão acontecendo ou acontecerão. São imagens também de coisas que existem. Quando digo imagens, não quero dizer necessariamente que você as vê com os olhos, sendo que recebe uma imagem na mente, a qual produz uma impressão forte e lhe permite observá-la, desenhá-la ou reproduzi-la, se quiser. No caso da dor na perna, por exemplo, o sexto chakra pode revelar uma imagem do coágulo de sangue associado à flebite, ou o curador vê simplesmente o músculo distendido, conforme a causa da dor. A imagem aparece numa tela, na mente do curador, como na televisão, ou dá a impressão de estar vindo diretamente de dentro da perna, como pareceria a visão normal. O sexto chakra também revela uma imagem simbólica, que tem alguma importância para o cliente, mas provavelmente pouca ou nenhuma para o curador. A imagem simbólica aparece na tela da mente do curador. O sexto chakra revela também, em forma de imagem, a experiência passada do cliente ligada à dor na perna, como a imagem de uma criança caindo de um triciclo e batendo a perna exatamente no lugar em que o adulto sente a dor agora, digamos 20 anos depois. Esse tipo de acesso direto se parece muito com o assistir a uma fita de cinema. Observem que me tenho referido a receber imagens. Receber significa perceber. Percepção significa receber o que já existe, quer em forma simbólica, quer em forma literal. A visualização é uma função inteiramente distinta. Visualizar é o mesmo que criar ativamente. Na visualização, você cria uma imagem na mente e dá-lhe energia. Se continuar a mantê-la com clareza na mente, dando-lhe energia, acabará por criá-la em sua vida. Assim, ter-lhe-á dado forma e substância. Quanto mais clara for a imagem e quanto mais energia emocional você lhe incutir, tanto mais lhe será possível criá-la em sua vida. O sétimo chakra revela informações em forma de conceitos totais. Essas informações vão além dos limites dos sentidos humanos e do sistema de comunicação. Depois de absorver e compreender profundamente o conceito, o canalizador precisa usar as próprias palavras para descrever o que entende. Muitas vezes, quando me ponho a explicar qualquer coisa com minhas palavras, Heiyuan se faz presente, vindo do quinto, e explica com palavras muito mais claras do que as minhas. O conceito total dá um sentido completo de conhecimento. É a experiência de identificar-se com o conceito. Em nosso exemplo da dor na perna, o sétimo chakra revelará toda a situação de vida a que se associa a dor na perna. Sentido do chakra de diferentes níveis de realidade. Agora que você tem uma ideia da informação que vem através de cada chakra, examinemos os diferentes níveis de realidade discutidos nos capítulos 7 e 15. Ali me estendi sobre o nível físico da realidade, o astral, o nível etérico padrão, o nível celestial, o nível quetérico padrão e os seres que existem em cada um desses níveis. Afirmei também que lia níveis além do sétimo. A fim de perceber em qualquer um desses níveis, o chakra através do qual você deseja perceber precisa estar aberto nesse nível. Se você quiser ver alguma camada áurica em particular, precisará abrir o sexto chakra nessa camada. Se quiser ver o primeiro nível do campo áurico, precisa abrir o sexto chakra no primeiro nível da aura. Se quiser ver o segundo nível da aura, precisa abrir o sexto chakra na segunda camada da aura. Quando os principiantes começam a ver a aura, geralmente veem a primeira camada, porque abrem o sexto chakra no primeiro nível da aura. À proporção que progridem, abrem o sexto chakra na camada consecutiva seguinte e podem, então, ver essa camada. Abrir os chakras nos níveis acima do quarto também quer dizer começar a perceber seres em outros planos de existência. Quando isso sucede pela primeira vez, abala um pouco a sua vida pessoal, e você precisa de algum tempo para habituar-se ao fato. Muitas vezes, por exemplo, você tem de optar entre continuar a conversação que está mantendo e atentar para o seu guia, que está tentando falar-lhe simultaneamente. Passei muito tempo vivendo nesse mundo duplo. A pessoa que percebe a presença de seres e responde a eles parece muito excêntrica aos que não a percebem. A fim de ouvir um ser que vive no nível astral, você precisa abrir o quinto chakra no nível astral. Se quiser ouvir um guia no quinto nível, terá de abrir o quinto chakra no quinto nível do campo áurico. Se quiser ver um guia astral, terá de abrir o sexto chakra no quarto nível. Para ver um guia do quinto nível, terá de abrir o sexto chakra no quinto nível e assim por diante. Como dissemos no capítulo 7,
Existem portas ou selos entre os níveis dos chakras bem no âmago deles. Esses selos ou portas precisam ser abertos a fim de poderem passar de um nível para outro, o que se consegue elevando o nível de vibração do sistema de energia. Aumentar e manter o campo num nível de vibração mais alto é sinônimo de trabalho de purificação. Você precisa conservar o seu campo limpo e altamente claro para perceber os níveis mais elevados do campo áurico. Fazer isso também quer dizer aumentar sua sensibilidade na vida de todos os dias, ou seja, tomar muito cuidado consigo mesmo em termos de dieta, exercícios e práticas espirituais, sobre as quais me estenderei ainda mais na sexta parte deste livro. Cada nível representa uma oitava mais alta, em matéria de vibração, do que a do nível que fica logo abaixo. Levar sua percepção consciente a um nível mais elevado significa aumentar o ritmo da vibração em que funciona a sua percepção. O que não é necessariamente uma tarefa muito fácil, pois, como você viu no material apresentado nos capítulos sobre psicodinâmica, todo aumento de energia do sistema solta bloqueios que o levam a passar por experiências sepultadas por você no fundo do seu subconsciente, porque os acontecimentos eram tão ameaçadores que não puderam ser sentidos na ocasião em que ocorreram. Meditações para intensificar a experiência de cada um dos seus níveis áuricos. Conheço diferentes práticas de meditação que lhe intensificarão a experiência de cada um dos níveis áuricos. Esses exercícios também constam da figura 19.1. Para intensificar a experiência da primeira camada da aura, procure andar, meditar ou entregar-se à relaxação profunda. Para intensificar a experiência da segunda camada da aura, medite sobre um sentido pacífico do bem-estar. Para intensificar a experiência do terceiro nível do campo áurico, faça exercícios de concentração mental num objeto só. Para intensificar a experiência do quarto nível, medite sobre a luz rósea do amor, ou focalize o amor a uma flor. Para intensificar a experiência de estar no quinto nível do campo áurico, utilize meditações sobre sons ou sobre prestar atenção. Para intensificar a experiência do corpo celestial, medite sobre vir a identificar-se com a consciência messiânica ou a consciência de Cristo. Para experimentar a sétima camada do ser, sente-se em postura de meditação e use o mantra: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Revisão do capítulo 19. 1. Descreva uma boa maneira de aprender a alta percepção auditiva. 2. Como é que você pode preparar-se para a orientação espiritual? Pratique-o pelo menos 3 vezes esta semana. 3. De que forma seus guias tentarão comunicar-se com você? Descreva o processo. 4. Descreva a cena associada a cada um dos 7 chakras. 5. Se você quiser ver um guia no nível quetérico padrão, qual dos chakras precisa abrir e em que nível do campo áurico? 6. Se você quiser ouvir um guia no nível astral, qual dos chakras terá de abrir e em que nível do campo áurico? 7. Se eu dissesse ter a vaga sensação de que um ser se acha num canto da sala e que esse ser não é muito amistoso, em qual dos chakras estaria eu sentindo o citado ser? Em que nível do campo áurico existiria ele? 8. Como é que você abre um determinado chakra num determinado nível do seu campo? 9. Qual é a principal diferença entre visto interior e informação guiada pela canalização? Alimento para reflexões. 10. Em que sentido seria diferente a sua vida se você procurasse e seguisse mais uma orientação? 11. Quais são as suas principais resistências a buscar ativamente uma orientação em sua vida? 12. Peça orientação sobre como utilizar melhor a orientação em sua vida. Qual a resposta? 13. Qual é a sua crença ou imagem negativa das coisas más que lhe acontecerão se você seguir uma orientação? Como se relaciona isso com suas experiências de infância em relação a autoridades? Como se relaciona isso com sua relação com Deus ou com a imagem de Deus? 14. Como funciona a precognição se somos dotados de livre-arbítrio? 15. Como o uso desse tipo de percepção pode mudar sua vida? 16. Qual é a diferença entre visualizar e perceber? Capítulo 20. A metáfora da realidade de Heyoan, o cone de percepção. No último capítulo, discorri sobre a abertura da sua percepção para níveis mais altos de realidade pelo aumento do ritmo de vibração do campo áurico. Essa ideia baseou-se no conceito de um universo multidimensional, composto de níveis de ritmos de vibração existentes no interior do mesmo espaço. Quanto mais avançado ou aprimorado for esse nível da realidade, tanto mais elevado será o ritmo de vibração.
Eu gostaria agora de estender-me sobre esse universo multidimensional em função dos níveis de percepção. No dizer de He Yuan, cada um de nós tem um cone de percepção através do qual percebemos a realidade. Podemos usar a metáfora da frequência para explicar esse conceito, significando o que cada um de nós é capaz de perceber dentro de certa faixa de frequência. Como humanos, tendemos a definir a realidade pelo que podemos perceber. Essa percepção inclui não somente todas as percepções humanas normais, mas também suas extensões através dos instrumentos que construímos, como o microscópio e o telescópio. Aceitamos como real tudo o que está dentro do nosso cone de percepção e como irreal tudo o que está fora dele. Se não podemos perceber alguma coisa, a razão é que ela não existe. Toda vez que construímos um novo instrumento, aumentamos o cone de percepção e mais coisas são percebidas, de modo que elas se tornam reais. O mesmo acontece aqui com a alta percepção sensorial, mas o instrumento, nesse caso, é o nosso próprio corpo e o nosso sistema de energia. À proporção que percebemos mais coisas através da alta percepção sensorial, mais coisas se tomam reais para nós. Tentei desenhar um gráfico usando a curva familiar em forma de sino para ajudar a descrever o fenômeno. Figura 20, 1A. O eixo vertical denota clareza de percepção e o horizontal, a extensão da frequência da percepção. A curva que se vê no meio do gráfico pode ser usada para retratar o alcance perceptivo normal de um humano, de um grupo de seres humanos ou da humanidade inteira. Quase todos temos percepções claras, como as definidas pelas linhas pontilhadas. Fora das linhas pontilhadas, nossa clareza é tão escassa que tendemos a dar desconto ao que percebemos. Entretanto, se aceitarmos tudo o que percebemos, o espaço debaixo da curva também definirá o que denominamos o universo verdadeiro. A linha de traços mostra o aumento da percepção que os nossos instrumentos nos proporcionam, e que nós, ou pelo menos quase todos nós, aceitamos como realidade também. Olhemos para isso do ponto de vista do que se denomina o Brahma e o Maya da tradição budista. Maya é o mundo manifesto, o qual, segundo o budismo, não passa de ilusão. Brahma é a realidade básica, que jaz debaixo de Maya, e sustenta o que é manifesto. Não se confunda com Brahmani, membro da classe sacerdotal, letrada do sistema de castas hindu. Pratica-se a meditação no budismo a fim de transcender a ilusão de Maya, que abarca toda a dor, e tornar-se um Brahmani, ou iluminado. Temos aqui um conceito muito semelhante ao do cone de percepção. A figura 20, 1b, mostra de novo o cone de percepção, agora interpretado pelo prisma de Brahma e Maya. O mundo manifesto de Maya está dentro do cone de percepção, ao passo que o mundo não manifesto de Brahma está fora dele, a ordem desenvolvida. Explicada do físico David Bohm, veja capítulo 4, encontra-se dentro do cone de percepção e sua ordem envolvida. Implicada está fora do cone de percepção. A figura 22A mostra o efeito que tem a alta percepção sensorial. Agora rotulei de realidade espiritual o que costumávamos apelidar de irreal e inexistente. À medida que estendemos nosso alcance perceptivo a níveis mais elevados de vibração, uma parte maior do mundo espiritual, não, torna-se real para nós. Quanto mais usamos a alta percepção sensorial, tanto mais capazes nos tornamos de perceber, o que nos torna acessível uma parte maior do mundo espiritual. Tanto mais saímos da ilusão e nos dirigimos para Brahma, ou iluminação. Desse ponto de vista, a linha da curva em forma de sino passa a ser o véu entre o mundo espiritual e o material. Segundo He Yuan, a cura dissolve finalmente o véu entre os dois mundos. Outro ponto muito importante é que, visto que se baseiam nossas autodefinições no que definimos como real, à medida que a nossa realidade se alarga, também nos alargamos. A figura 22b mostra de novo a curva, mas agora rotulada em função da autodefinição. No interior da curva temos uma autodefinição limitada, o que supomos ser com base na nossa visão limitada da realidade. Fora da curva, temos uma autodefinição sem limites, que é Deus. A linha da curva passa a ser o véu entre o que pensamos ser e o que realmente somos. He Yuan afirmou, repetidamente, que os dois véus, entre o mundo espiritual e o mundo material, e entre o que pensamos ser e o que realmente somos, são o mesmo. Como o é o véu entre o que chamamos de vida e o que chamamos de morte. Quando nos sabemos espírito, não deixamos de viver ao morrer. Deixamos simplesmente o corpo físico, o veículo que fizemos, como espírito, a fim de encarnar. Por ocasião da morte de uma pessoa, vi, com a alta percepção sensorial,
seu espírito deixando o corpo para juntar-se a outros espíritos, que também estavam no quarto. Na morte, o véu se dissolve, e nós voltamos para casa, para quem realmente somos. O mundo manifesto. Durante uma leitura levada a efeito há algum tempo, Heiyuan fez-me passar por uma experiência que explicava a manifestação. Eis aqui a transcrição da respectiva gravação. Heiyuan. Que é, então, a manifestação? Ela se relaciona com a capacidade de sentir o que foi manifestado. Essa capacidade se relaciona com o com a individualização de cada pessoa e com o lugar onde está a sua janela dos sentidos. O que se percebe pela janela dos sentidos é o que você definiu como o mundo manifesto. Quando a visão estreita, através da qual você sente a manifestação, se expande, o mundo manifesto se expande. Por exemplo, quando começa a ouvir a nossa voz, você experimenta mais alguma coisa do mundo manifesto. Esse mundo lhe parece menos sólido ou mais tênue, mas ainda pertence ao manifesto. A aparência de tenuidade se relaciona mais com a sua capacidade de sentir frequências mais altas do que com o fato de frequências mais altas terem uma qualidade de tenuidade. Essa limitação da sua capacidade de perceber através dos sentidos, que faz as realidades mais altas parecerem mais tênues, também lhe dá a impressão de que as frequências mais elevadas parecem estar se desvanecendo no não. Entretanto, não é este o caso. Bárbara. A ser assim, o que estou vendo é toda esta série de percepções do que chamamos de manifesto, ou seja, simplesmente uma série de percepções, que você chama de manifestas. À proporção que a série se alteia e amplia, ou, pode-se usar a analogia, quanto mais aumenta o ângulo de visão, ou quanto mais se alarga a nossa experiência, tanto mais somos capazes de perceber mais daquilo que chamamos o mundo não. A coisa funciona dos dois jeitos, de modo que quando nos expandimos no sentido das vibrações inferiores, ocorre o mesmo. Heiyuan. Por uma razão qualquer, a humanidade decidiu ver ou descrever as vibrações inferiores como negatividade, escuridão ou formas desagradáveis. Essa é uma das maneiras de fazê-lo, embora se baseie simplesmente na natureza dualística do ser humano e em seu mecanismo de percepção. É a parte do sistema sensório que vê as vibrações inferiores como negativas. Bárbara. E que dizer de toda a longa escala evolutiva humana? Heiyuan. Em termos de evolução, estaríamos falando simplesmente da capacidade de expansão da janela sensorial. Pode-se dizer que a realidade concreta cai dentro da parte maior da curva da percepção. As pessoas tendem a não acreditar em suas percepções quando estas vão além do desvio padrão, ou além da parte máxima da curva. À medida que a humanidade progride ao longo do caminho evolutivo, a curva da percepção vai se tornando cada vez mais ampla. Veja a figura 21. Ela pode ser considerada uma curva que mostra as limitações da mente humana neste momento da sua evolução. Deveríamos procurar ter todo o alcance da percepção da mente humana funcionando no pico da curva do sino, acima de todas as frequências de percepção, de modo que a realidade dilatada se torna tão concreta como, digamos, esse gravador que você está segurando. A curva da percepção se expande para o pico até se achatar. Alcançado o todo, o manifesto e o não manifesto se identificam um com o outro. Outra maneira de dizê-lo, à proporção que você expande o cone de percepção, nosso mundo se torna mais e mais manifesto para você, e você se relaciona com ele como parte do mundo manifesto. Assim, à proporção que você continua a expandir sua percepção através da evolução pessoal, uma parte cada vez maior do universo se torna manifesta para você, e você se aproxima da unicidade universal. Em certo sentido, você está voltando para casa. Por meio da expansão da realidade percebida, o ser humano pode escolher, e escolhe, a frequência que percebe, e até existe, no universo manifesto. Este é um instrumento para compreender a ordem implícita. Pode-se dizer que esse processo é o jogo da vida. Quando a ordem implícita e a explícita se identificam uma com a outra, em virtude da expansão da percepção do ser humano, alcança-se o estado de iluminação. Por exemplo, usemos esta analogia. Um desenho feito com giz branco num quadro branco pode ser o não manifesto. Um desenho feito com giz branco num quadro negro pode ser o não manifesto e rompendo pela primeira vez no dualismo. Um quadro cor de creme desenhado com giz de cores pode ser o universo multidimensional. Estes podem ser vistos como passos no processo evolutivo da percepção do ser humano, ou de quem você é, ou do Deus interior percebendo-se a si mesmo. Assim, à medida que chegamos a dimensões mais altas da realidade, as cores tomam-se mais distintas e dimensionais, como nas cores multidimensionais dentro uma da outra.
Nisso se resume toda esta discussão. Ensinar uma nova percepção, alta percepção sensorial ao gênero humano. Sua visão interior proporciona-lhe a escolha do lugar para onde olhar, e do tamanho e da faixa de frequência. Você olha para a manifestação física, ou para o que chama de realidade física. Quer olhar para o etérico inferior, para o emocional, para o etérico superior, ou até para o 9º ou para o 8º nível da aura? Onde prefere colocar a sua percepção? Você também decide sobre a resolução. Prefere olhar para um micro-organismo ou para um macro-organismo? O Deus manifesto decide manifestar-se apenas por intermédio da percepção. Isto é, escolhe a parte da face da escuridão em que se manifestará, através de percepções. Existem seres entre vocês que não podem vê-la e que você também não pode ver. Eles optaram por viver numa janela diferente da percepção. Está me compreendendo, minha querida? Bárbara. Não, estou ficando cansada. Esse discurso é demasiado linear. Heioan. Isso porque estamos de novo espremendo a informação na sua estreita percepção. Permita que a sua percepção se expanda enquanto a conduzimos para outro reino de luz. Ao entrar nesta sala, veja a claridade, sinta a alegria. Daqui fui levada para o que me parecem ser reinos cada vez mais altos. Cada reino era mais esplêndido que o anterior, cada qual mais difícil de perceber. Cada um deles se tornava aparentemente mais fino e menos formal. Meu guia Heioan conduzia-me. Chegamos ao ponto mais alto que me foi dado perceber, e Heioan me disse: estamos diante da porta do Santo dos Santos, onde todo humano anela por entrar. Pude ver minhas existências passadas pairando debaixo de mim, como o aroma do jasmim que perpassa no ar noturno. À medida que cada uma delas passava, eu me sentia puxada a fim de olhar de volta para a realidade. E cada puxão que eu sentia me dava uma impressão de queda. Tentei resistir com um sentido de ser, além de Bárbara, além do tempo, além das existências. Tentei estender a mão para a porta do Santo dos Santos. Heioan. Não se trata de tentar alcançar a porta. Trata-se de permitir a si mesmo estar onde já está. Há aqui um espaço tremendo. Um estado de ser além do tempo e do espaço. Não é preciso ter pressa. É o que a alma está pedindo. Vi-me então transpondo uma porta entre as duas patas da grande esfinge. Diante de mim, Heioan sentara-se num trono. Heioan. Portanto, minha querida, quando você fala de cura, saiba que curar é abrir as portas da percepção de modo que se possa penetrar no Santo dos Santos e identificar-se com o Criador. Não é nada mais e nada menos do que isso. Um processo passo a passo nessa direção. A iluminação é a meta. A cura é um subproduto. Daí que toda vez que uma alma a procurar para ser curada, conheça, no âmago do seu ser, que é isso que a alma está pedindo. Lembre-se de que toda vez que alguém a procurar em busca de ajuda ou de cura, as palavras desse alguém passam pela porta da percepção que ele tem. Tanto pode ser uma porta estreita quanto uma porta larga. Um dedo do pé machucado, uma doença que ameaça a vida, ou uma busca da verdade, o que quer que seja pedido passa pela porta da percepção. Mas só lhe precisa ser dada uma coisa: a resposta aos anseios da alma. A alma está dizendo: ajude-me a encontrar o caminho de casa. Ajude-me a encontrar o caminho que leva ao Santo dos Santos, à paz dos séculos, ao vento que sussurra a verdade através dos séculos. A essa altura da meditação, estremeci e chorei de alegria. Heioan me contara muitas vezes que o significado do nome Heioan é o vento que sussurra a verdade através dos séculos. Então compreendi. Através da meditação, Heioan me conduzira à compreensão de que eu e Heioan somos o mesmo. Compreendi em cada célula do corpo que sou a verdade que sussurra através dos séculos. Heioan continuou. E assim aqui estou sentado, Heioan, coroa de joias, cada uma das quais é uma verdade conhecida. Assim, aqui existo, sempre existi e sempre existirei. Além do espaço e do tempo, além da confusão. Manifesto e todavia não. Conhecido, mas não conhecido. E assim, sente-se aqui também, cada um de vocês que almeja conhecê-lo, desde o lugar em que se encontra dentro da sua percepção limitada. Revisão do capítulo 20. 1. Explique o conceito da janela da percepção. Alimento para reflexão. 2. Dada a descrição da realidade aqui feita por Heioan, descreva a relação entre a sua parede interna do medo, descrita no capítulo 14, a parede entre o que você pensa ser e o que realmente é, o véu entre o mundo espiritual e o material,
e o véu entre a vida e a morte. 3. O que é a morte? 4. De acordo com a última afirmativa de Heyoan, qual é a relação entre o seu guia e você? Como difere isso do seu eu superior? Da sua centelha divina? Capítulo 21. Preparação para a cura. Preparando o curador. Ao preparar-se para realizar um tratamento, o curador precisa primeiro abrir-se e alinhar-se com as forças cósmicas, não só antes do tratamento, mas também em sua vida em geral. Precisa ser dedicado à verdade e meticulosamente sincero consigo mesmo em todas as áreas do seu ser. Necessita do apoio dos amigos e de alguma forma de disciplina espiritual ou processo de purificação. Necessita de mestres, tanto espirituais quanto físicos. Necessita manter o próprio corpo saudável por meio de exercícios e alimentação sadia, dieta equilibrada, incluindo a ingestão de vitaminas e minerais, que o corpo utiliza em maiores quantidades quando movimenta alta energia, descanso e lazer. Através dessa alimentação, mantém o próprio veículo físico num estado que lhe permite elevar suas vibrações, a fim de estender-se para cima e para fora, rumo ao campo da energia universal e das energias curativas espirituais, que fluirão através dele. Precisa, primeiro que tudo, elevar suas próprias vibrações para estabelecer conexão com as energias curativas antes que ocorra a canalização. Antes de iniciar um dia de tratamento, convém-lhe fazer alguma forma de exercícios físicos de manhã e alguma meditação, a fim de concentrar-se e abrir os chakras. Isso não precisa levar muito tempo. 30 ou 40 minutos serão suficientes. Considero os seguintes exercícios muito eficazes. Troco-os periodicamente, a fim de ajustá-los às necessidades do meu sistema de energia, que mudam sem cessar. Exercícios espirituais para o curador. Abrir os meridianos da acupuntura. Deite-se de costas com os braços ao lado do corpo e as palmas das mãos para cima. Afaste levemente os pés um do outro até encontrar uma posição confortável. Feche os olhos. Relaxe o corpo todo, focalizando cada uma de suas partes, uma depois da outra. Respire naturalmente. Focalize a respiração e conte. Uma inspiração, duas inspirações, duas expirações, e assim por diante, durante 5 minutos. Se a mente começar a vaguear, traga-a de volta à contagem. Se esquecer o número, comece de novo. Se a sua atenção se mantiver, por alguns minutos contando respirações, a mente e o corpo se relaxarão pouco a pouco. O melhor exercício para começar o dia pode ser executado antes de você pular da cama, se não incomodar seu companheira, o de cama, o que provavelmente acontecerá. Deite-se de costas, estique os braços deixando-os perpendiculares ao corpo e puxe os joelhos para cima, mantendo as plantas dos pés apoiadas na cama. Conservando os ombros abaixados, deixe que os joelhos caiam para a direita enquanto você rola a cabeça a fim de olhar para a esquerda. Agora, puxe os joelhos para cima e deixe-os caírem para a esquerda, enquanto você rola a cabeça para a direita. Repita o movimento até sentir as costas bem esticadas. Os exercícios das juntas são especialmente recomendáveis para criar um suave fluxo de energia pelos canais de acupuntura por intermédio do ajustamento das citadas juntas. Visto que todos os meridianos fluem através das juntas, a movimentação destas últimas ativa os meridianos. Esses exercícios das juntas, criados por Hiroshi Motoyama para abrir os canais de acupuntura, são descritos em seu opúsculo denominado A Relação Funcional entre os Asanas do Yoga e os Meridianos da Acupuntura. Sente-se ereto no chão com as pernas estendidas para a frente. Coloque as mãos no chão ao lado das cadeiras e incline-se para trás utilizando os braços estendidos para apoiar-se. Concentre a atenção nos dedos dos pés. Mova apenas os dedos de ambos os pés. Flexione-os e estenda-os devagar, sem mover as pernas nem os tornozelos. Repita 10 vezes. Permaneça na posição sentada acima descrita. Flexione e estenda as juntas do tornozelo o mais que lhe for possível. Repita 10 vezes. Você continua na posição sentada descrita no item 3. Separe ligeiramente as pernas uma da outra. Conservando os calcanhares em contato com o chão, gire os tornozelos 10 vezes em cada direção. Ainda sentado na posição inicial, dobre e erga a perna direita tanto quanto possível à altura do joelho, trazendo o calcanhar para perto da nádega direita. Endireite a perna direita sem permitir que o calcanhar ou os dedos do pé toquem o chão. Repita 10 vezes e, em seguida, faça o mesmo com a perna esquerda. Na mesma posição sentada, segure a coxa perto do tronco com as mãos e imprima à perna um movimento circular à altura dos joelhos,
por 10 vezes no sentido horário e depois mais 10 vezes no sentido anti-horário. Repita o exercício com a perna esquerda. Dobre a perna esquerda e coloque o pé esquerdo sobre a coxa direita. Segure o joelho esquerdo com a mão esquerda e coloque a mão direita sobre o tornozelo esquerdo. Movimente delicadamente a perna dobrada, para cima e para baixo, com a mão esquerda, relaxando os músculos da perna esquerda o máximo possível. Repita o mesmo processo com o joelho direito. Sentado na posição descrita no item 8, gire 10 vezes o joelho direito em torno da junta do quadril direito, no sentido horário, e, a seguir, gire 10 vezes no sentido anti-horário. Repita o exercício com o joelho esquerdo. Sentado na posição inicial, com as pernas estendidas, estique os braços para a frente e erga-os até a altura dos ombros. Estique e retese os dedos de ambas as mãos. Feche os dedos sobre o polegar, formando um punho bem apertado. Repita 10 vezes. Mantenha a posição do item 10. Flexione e estenda os pulsos. Repita 10 vezes. Na posição indicada no item 10, gire os pulsos 10 vezes no sentido horário e mais 10 no sentido anti-horário. Na mesma posição do item 10, estenda as mãos com as palmas para cima. Dobre os braços nos cotovelos. Toque os ombros com as pontas dos dedos e torne a endireitar os braços. Repita 10 vezes e, em seguida, faça o mesmo exercício 10 vezes com os braços estendidos para os lados. Permanecendo na mesma posição com as pontas dos dedos em contato constante com os ombros, erga os cotovelos o mais alto que lhe for possível. Depois, abaixe-os. Repita 10 vezes. Agora aponte os cotovelos para a frente. Repita. Na mesma posição mencionada no item 14, realize um movimento circular com os cotovelos, fazendo girar as juntas dos ombros. Faça-o 10 vezes no sentido horário e, a seguir, mais 10 vezes em sentido anti-horário. Realize o movimento circular de cada cotovelo o mais amplo possível, juntando os 2 cotovelos defronte do peito. Depois que tiver aprendido esses exercícios, você poderá, provavelmente, fazer os exercícios dos dedos das mãos e dos dedos dos pés, e os dos tornozelos e dos pulsos ao mesmo tempo. Faça agora vários exercícios de sentar-se, expirando cada vez que se senta. Comece fazendo pelo menos 10 exercícios desses. E vá se exercitando até chegar a 20 vezes. Estenda as mãos para a frente e toque os dedos dos pés sem dobrar as pernas. Faça-o conservando a postura sentada, com as pernas juntas, direitas, à sua frente. Repita o exercício 10 vezes. Agora continue na mesma posição e agarre os dedos dos pés sem dobrar os joelhos. Faça-o durante 3 minutos sem se levantar. Estenda as pernas, abra-as o mais que puder e repita o exercício acima. Primeiro agarrando os dedos do pé esquerdo, depois virando para o lado direito e agarrando os dedos do pé direito. Em seguida, repita o exercício estendendo os braços à sua frente. Mantenha a posição por 3 minutos, sem se levantar. Gire um pouco a cabeça e o pescoço. Primeiro olhe para cima e logo para baixo, abaixando o rosto. Repita 10 vezes. Agora olhe 10 vezes para cada lado. Em seguida, gire a cabeça. Primeiro no sentido horário, depois no sentido anti-horário. Várias vezes, até sentir o pescoço mais flexível. Fique de pé, com o corpo reto e os pés separados um do outro por uma distância aproximada de 60 centímetros. Incline-se para o lado esquerdo, estendendo o braço direito sobre a cabeça. Repita várias vezes. Feito isso, incline-se para a direita e estenda o braço esquerdo sobre a cabeça. Exercícios diários para abrir e carregar os chakras. Conheço 3 grupos diferentes de exercícios físicos para carregar e abrir os chakras. O primeiro abre muito bem os chakras nos 3 níveis inferiores da aura. O segundo, abre-os bem no nível astral. E o terceiro, uma combinação de exercícios respiratórios e posturas, abre-os nos níveis mais elevados do campo áurico. Exercícios físicos para abrir e carregar os chakras. Níveis 1, 3 do campo áurico. Esses exercícios vêm ilustrados na figura 21.2. Chakra 1. Fique de pé com os pés bem separados um do outro e com os dedos dos pés e os joelhos virados para fora, num ângulo confortável para os seus joelhos. Agora dobre os joelhos o mais que puder. Você deverá ser capaz de abaixar-se de modo que suas nádegas fiquem tão baixas quanto os joelhos. Movimente-se para cima e para baixo várias vezes. Acrescente agora um movimento de vai e vem à pelve. Empurre-a o mais para frente e o mais para trás que puder. Enfatize o movimento para a frente. Oscile para trás e para frente desse jeito, 3 vezes, ao abaixar-se. Fique abaixado e oscile para trás e para frente, 3 vezes,
conservando os joelhos dobrados. Em seguida, oscile para trás e para frente, 3 vezes enquanto se levanta. O movimento mais importante do exercício é a oscilação quando os joelhos estiverem bem dobrados. Repita toda a série de exercícios pelo menos 3 vezes. Chakra 2. Fique de pé, mantendo os pés separados um do outro pela distância existente entre os ombros e paralelos um ao outro. Balance a pelve para trás e para frente, dobrando ligeiramente os joelhos. Repita várias vezes. Agora faça de conta que você está dentro de um cilindro que precisa ser polido. Faça-o com os quadris. Ponha as mãos nos quadris e movimente-os circularmente, prestando atenção para polir todos os lados do cilindro. Chakra 3. Saltar. Isso requer um parceiro. Segurem com firmeza as mãos um do outro. Enquanto um escora o companheiro, o outro salta para cima e para baixo. Ao saltar, procure aproximar o mais possível os joelhos do peito. Salte continuamente, sem parar, durante vários minutos. Descanse. Não se incline para a frente para descansar. Troque os papéis e deixe que o parceiro salte enquanto você o escora. Chakra 4. Este é um exercício de postura isométrica. Apoie-se nas mãos e nos joelhos como mostra a figura 21-2. Nessa posição, os cotovelos não tocam o chão. Os braços são usados como fulcro. Varie o ângulo das pernas e das nádegas, até sentir pressão entre as omoplatas. Alguns homens cujos ombros têm músculos grandes senti-la-ão mais nos ombros, por isso tome cuidado. Quando sentir pressão entre as omoplatas, faça uma pressão isométrica sobre esse lugar, empurrando o corpo para a frente por algum tempo e depois puxando-o para trás. Faça-a a partir dos quadris e das pernas. Esse exercício aciona a face traseira do chakra do coração ou o centro da vontade. Para a face dianteira do chakra do coração, encontre alguma coisa grande e redonda, como um barril, as costas macias de um sofá ou um tamborete bioenergético, deitado no qual, de costas, você possa inclinar-se para trás. Incline-se para trás sobre ele com os pés firmados no chão. Relaxe e deixe os músculos do peito estirarem-se. Chakra 5. A cabeça e o pescoço giram. Movimente a cabeça várias vezes nas seguintes direções, olhando para a frente, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Para cima à esquerda e, em seguida, para baixo à direita. Inverta. Faça o trajeto todo para cima à direita e para baixo à esquerda. Gire agora o pescoço e a cabeça por todo o trajeto, várias vezes, em ambas as direções. O chakra da garganta também responde muito bem ao som. Cante. Faça qualquer tipo de ruído que lhe agrade, se não souber ou não puder cantar. Chakra 6. Repita com os olhos os movimentos indicados para o chakra 5. Chakra 7. Esfregue o cocuruto da cabeça no sentido horário com a mão direita. Visualização para abrir chakras. Nível 4 do campo áurico. Para fazer este exercício, sente-se numa cadeira confortável ou assuma a posição do lótus sobre uma almofada colocada no chão. Mantenha as costas retas. Em primeiro lugar, depois de acalmar a mente com um exercício de meditação, conduza a percepção para o primeiro chakra. Visualize-o como um vórtice de luz vermelha girando no sentido horário. No sentido horário visto quando se olha para o chakra do lado de fora do corpo. O vórtice gira bem abaixo de você, com a extremidade mais larga voltada para a terra e a mais fina apontando para o fundo da sua espinha. Enquanto você o vê girando, inspire vermelho. Expire vermelho. Visualize a respiração vermelha na inspiração. Na expiração, não visualize. Limite-se a observar a cor. Repita até poder ver claramente o vermelho tanto na inspiração como na expiração. Se o vermelho for mais claro ou turvo na expiração, você precisa equilibrar suas energias vermelhas. Se for mais claro, você precisa de mais vermelho no campo. Se for turvo, você está precisando limpar o chakra inferior. Faça-o repetindo o exercício até que as cores que entram e as que saem sejam as mesmas. Isso vale para todos os chakras. Conservando a imagem do primeiro chakra, mova-se para o segundo, localizado cerca de 50 centímetros acima do púbis. Visualize 2 vórtices, um na parte dianteira do corpo e outro na traseira. Veja-os girando no sentido horário com uma cor vermelho-laranja brilhante. Inspire laranja-vermelho. Expire-o. Repita. Verifique para certificar-se, antes de prosseguir, se as cores de entrada e de saída são as mesmas. Conservando a visualização dos 2 primeiros chakras, passe para o terceiro, no plexo solar.
Visualize aqui 2 vórtices girantes amarelos. Inspire amarelo. Expire-o. Repita até que o amarelo se torne brilhante na inspiração e na expiração. Mude-se para o coração. Veja os vórtices girando verdes no sentido horário. Inspire e expire verde até que as cores se equilibrem. Olhe para baixo para certificar-se de que você pode ver todos os outros chakras, que você já carregou, girando antes de passar para o chakra da garganta. Na garganta, inspire e expire azul através dos vórtices que giram no sentido horário. No chakra do terceiro olho, veja roxos os vórtices que giram no sentido horário na parte dianteira e na parte traseira da cabeça. Repita os exercícios respiratórios. Em seguida, mude-se para a coroa. Branca opalescente, está assentada no cocuruto da cabeça. Inspire branco. Expire-o. Repita. Veja os 7 chakras girando no sentido horário. Veja a corrente de força vertical, fluindo para cima e para baixo da espinha. Ela pulsa com a sua inspiração. Quando você inspira, pulsa para cima. Quando expira, pulsa para baixo. Veja todos os chakras ligados a ela pelas pontas, com o chakra da coroa formando a entrada e a saída superiores, e o chakra da raiz formando a entrada e a saída inferiores, para que a energia flua através do campo. Veja a energia pulsante fluindo por todos os chakras com a inspiração. Todo o seu campo enche-se agora de uma quantidade de energia luminosa. Esse é um bom exercício para se fazer antes do tratamento, a fim de abrir e carregar todos os chakras. Exercícios de respiração e postura para carregar e abrir chakras, níveis 5 7 do campo áurico. Os exercícios mais eficazes que já vi para carregar o campo áurico, iluminá-lo, limpá-lo e fortalecê-lo, são os ensinados pelo Kundalini Yoga, que focaliza a posição, a respiração e a flexibilidade da espinha. Recomendo-lhe que os aprenda diretamente num ashram de Kundalini, se tiver a oportunidade de fazê-lo. Se não tiver, eis aqui, simplificados, alguns exercícios que eles ensinam e que se veem na figura 21.3. Chakra 1. Sente-se no chão sobre os calcanhares. Coloque as palmas das mãos nas coxas. Flexione a espinha para a frente na área pélvica com a inspiração e para trás com a expiração. Se quiser, use um mantra em cada respiração. Repita diversas vezes. Chakra 2. Sente-se no chão com as pernas cruzadas. Agarre os tornozelos com as mãos e inspire profundamente. Flexione a espinha para a frente e erga o peito. Gire o topo da pelve para trás. Ao expirar, flexione a espinha para trás e a pelve para a frente, perto dos ossos de sentar. Repita várias vezes, utilizando um mantra se quiser. Chakra 2. Outra postura. Deitado de costas, erga-se escorado nos cotovelos. Levante ambas as pernas cerca de um pé, 30,47 centímetros, acima do chão. Abra as pernas e inspire. Ao expirar, cruze as pernas nos joelhos, mantendo-as direitas. Repita diversas vezes. Erga ligeiramente as pernas e repita. Faça-o até que as pernas estejam uns 2,5 pés, 76,14 centímetros acima do chão. Depois, abaixe-as pelo mesmo processo. Descanse, repita várias vezes. Chakra 3. Sente-se com as pernas cruzadas. Agarre os ombros com os dedos na frente e os polegares atrás. Inspire e vire-se para a esquerda. Expire e vire-se para a direita. A respiração é longa e profunda. Certifique-se de que a espinha está reta. Repita várias vezes e inverta a direção. Repita outra vez. Descanse 1 minuto. Repita o exercício inteiro sentado sobre os joelhos. Chakra 3. Outra postura. Deite-se de costas com as pernas unidas e erga os calcanhares 6 polegadas, 152/34 mm. Erga a cabeça e os ombros 6 polegadas, 152/34. Olhe para os dedos dos pés. Aponte para os dedos dos pés com os dedos das mãos, os braços esticados. Nessa posição, respire com esforço pelo nariz contando até 30. Relaxe. Descanse contando até 30. Repita várias vezes. Chakra 4. Sentado, com as costas aprumadas, entrelace os dedos num aperto de urso no centro do coração, ao passo que os cotovelos apontam para os lados. Os cotovelos se movem num movimento de serra. Respire longa e profundamente com o movimento. Continue várias vezes. Inspire, expire e faça pressão sobre o aperto. Relaxe 1 minuto. Repita o exercício sentado sobre os calcanhares. Isso eleva ainda mais a energia. Não se esqueça de empurrar a pelve para a frente. Chakra 5. Sente-se com as pernas cruzadas. Agarre os joelhos com firmeza. Mantenha os cotovelos retos.
Comece a flexionar a parte superior da espinha. Inspire para a frente. Expire para trás. Repita diversas vezes. Descanse. Agora flexione a espinha, encolhendo os ombros para cima enquanto inspira e encolha-os para baixo enquanto expira. Repita várias vezes. Inspire e retenha a respiração por 15 segundos com os ombros encolhidos para cima. Relaxe. Repita os mesmos exercícios sentado sobre os calcanhares. Chakra 6. Sentado com as pernas cruzadas, entrelace os dedos num aperto de urso ao nível da garganta. Inspire. Retenha a respiração. Depois comprima o abdômen e os esfíncteres e empurre a energia para cima, como se estivesse empurrando pasta de dentes para fora do tubo. Expire a energia para fora pelo cocuruto da cabeça, ao mesmo tempo que ergue os braços acima da cabeça, conservando o mesmo aperto de urso. Repita. Repita sentado sobre os calcanhares. Chakra 7. Sente-se com as pernas cruzadas e os braços esticados acima da cabeça. Entrelace os dedos com exceção dos 2 indicadores que apontam para cima. Inspire puxando a ponta do umbigo para dentro e dizendo Sati. Expire, dizendo Nam, ao mesmo tempo que relaxa a ponta do umbigo. Repita fazendo rápidas respirações por diversos minutos. Depois, inspire e esprema a energia da base da espinha até o cocuruto da cabeça, espremendo e segurando os músculos do esfíncter, e depois os músculos do estômago. Retenha a respiração. Em seguida, deixe-a sair, mantendo todas as contrações musculares. Relaxe-se. Descanse. Se você não se der bem com um Satnam, use um mantra diferente. Repita sentado sobre os calcanhares. Descanse. Repita sem usar o mantra. Em vez disso, respire rapidamente pelo nariz. Chakra 7. Outra postura. Sente-se com as pernas cruzadas. Mantenha os braços erguidos num ângulo de 60°, com os pulsos e os cotovelos direitos e as palmas das mãos viradas para cima. Respire pelo nariz, com uma respiração rascante contra a parte superior da garganta durante 1 minuto, aproximadamente. Inspire, retenha a respiração e bombeie o abdômen para dentro e para fora 16 vezes. Expire, relaxe-se. Repita 2 ou 3 vezes. Descanse. Meditação com respiração colorida para carregar a aura. Com os pés paralelos e separados um do outro pelo espaço equivalente à distância entre os ombros, dobre e endireite lentamente os joelhos. Todas as vezes que dobrar os joelhos e se abaixar, expire. Quando se levantar, inspire. Abaixe-se o mais que puder sem deixar os calcanhares subirem. Relaxe os braços. Mantenha as costas retas e não se incline para a frente. Deixe a parte inferior da pelve projetar-se um pouco para diante. Agora estenda os braços para a frente, com as palmas das mãos viradas para baixo. Acrescente um movimento circular das mãos ao movimento para cima e para baixo que já está fazendo. Os braços devem estar estendidos para fora o quanto possível no movimento ascendente. Quando alcançar o zênite do movimento, traga os braços para o corpo, com as palmas das mãos para baixo, e deixe-os colados ao corpo no movimento descendente. No nadir do movimento, estenda os braços para fora outra vez. Veja a figura 21.4. Adicione uma visualização ao movimento. Você inspirará cores da terra e do ar que o circundam, através das mãos e dos pés. Ao expirar, expirará as mesmas cores. Expire cada cor várias vezes. Comece com o vermelho. Quando atingir o nadir do movimento seguinte, inspire vermelho. Veja o balão da sua aura encher-se de vermelho. Depois que tiver atingido o zênite do movimento e começar a movimentar-se para baixo, expire a cor. Agora experimente fazê-lo de novo. Você vê o vermelho claramente com o olho da mente? Se não puder vê-lo, repita o exercício até poder. As cores difíceis de visualizar são, provavelmente, as de que você precisa em seu campo de energia. Mais uma vez, como no exercício 22, observe a cor ao expirar. Não queira controlá-la. Depois que ela estiver brilhante e clara, passe para a seguinte. Agora inspire laranja, à medida que se move para cima. Deixe que ela entre em você, vinda da terra e do ar que o circundam, e suba pelos pés e pelas mãos. Se tiver dificuldade para visualizar as cores na mente, arranje amostras de cores para olhar, ou talvez seja mais fácil fazê-lo com os olhos cerrados. Repita o exercício com laranja outra vez. Continue o exercício através da seguinte sequência de cores: amarelo, verde, azul, violeta e branco. Certifique-se de que está vendo toda a forma ovoide da aura cheia de cada cor antes de passar à cor seguinte.
Estas cores são boas para cada um dos chakras. Se quiser adicionar vibrações mais altas à aura, continue com as cores seguintes: prata, ouro, platina e cristalino. Em seguida, volte ao branco. Todas as cores do segundo grupo devem ser opalescentes. Exercício. Vibratório para assentamento. Fazer vibrar o corpo significa mantê-lo numa posição de tensão que lhe provoca vibrações físicas involuntárias. Isso aumenta o fluxo de energia e libera os bloqueios. Esses exercícios são bem conhecidos na terapêutica do núcleo e na terapêutica bioenergética. Fique de pé, com os pés paralelos um ao outro e separados um do outro pela distância entre os ombros. Depois de completar os exercícios de carregamento da aura acima descritos, fique de pé e continue simplesmente a expirar quando se abaixa e a inspirar quando se levanta. Dobre os joelhos o mais que puder. Deixe que as pernas comecem a sentir-se cansadas. Se continuar a fazê-lo pelo tempo suficiente, as pernas começarão a vibrar fisicamente de maneira involuntária. Se não começarem, dê início à vibração saltando rapidamente para cima e para baixo sobre os calcanhares. Deixe que as vibrações trabalhem na parte superior das pernas e da pelve. Com a prática, elas se estenderão a todo o corpo. Eis aí uma excelente maneira de criar um forte fluxo de energia no corpo inteiro. Depois de senti-lo, você poderá criar exercícios capazes de fazer qualquer parte do corpo vibrar, visando aumentar o fluxo de energia através dessa parte. Nesse caso, necessitamos geralmente que a pelve vibre, a fim de intensificar as energias terrenas que fluem através do primeiro e do segundo chakras. Mais tarde, quando estiver numa situação de cura, você poderá rolar lentamente a pelve para trás e para a frente, enquanto estiver sentado. Depois, adicionar uma vibraçãozinha curta e rápida ao movimento rolante, o que ajuda a pelve a vibrar. Você sentirá o aumento do fluxo de energia em todo o corpo. Meditações estando sentado para concentrar-se. Sente-se agora para meditar por 10 a 15 minutos. Certifique-se de que as costas estão retas e confortáveis. Um bom mantra para repetir a si mesmo a fim de silenciar a mente para a meditação é o seguinte: fique quieta e saiba que eu sou Deus. Conserve simplesmente a consciência focalizada no mantra. Se a mente se puser a vagar, traga-a de volta. Outra boa meditação para silenciar a mente é contar até 10. Conte 1 ao inspirar, 2 ao expirar, 3 ao inspirar, 4 ao expirar, até chegar a 10. A parte difícil do exercício é que todas as vezes que você deixar a mente vaguear e pensar em outra coisa que não seja contar, terá de voltar para o 1 e iniciar tudo de novo. Esse tipo de meditação, na realidade, nos faz saber o quanto nossa mente é resvaladiça. Muito pouca gente consegue chegar a 10 na primeira tentativa. Agora você está pronto, depois de um grande copo de água, para iniciar um dia de tratamento. Cuidados com o local de tratamento. É importante trabalhar numa sala limpa, da qual se tenham tirado as energias baixas, as más vibrações ou a energia do orgone morto, como Wilhelm Reich lhe chamava. Se for possível, escolha uma sala que apanhe a luz solar direta e dê acesso ao ar livre. Você também pode manter a sala limpa queimando nela, segundo a tradição índia-americana nativa, glicéria e cedro, ou salva e cedro. Para defumar uma sala com salva e cedro, coloque um pedaço de cedro verde seco e salva seca num recipiente, e ateie-lhe fogo. Segundo a tradição índia-americana nativa, usa-se uma concha de aliote para obter fumaça, de modo que os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, estejam ali representados. Entretanto, se não tiver uma concha de aliote, use uma frigideira. Quando uma grande porção do cedro e da salva estiver queimando, apague o fogo. Com uma tampa, a coisa funciona melhor. Formar-se-á grande quantidade de fumaça, que invadirá todos os cantos da sala. É também um costume índio-americano nativo começar na parte mais oriental da casa ou da sala e atravessá-la na direção do nascente, no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que uma porta da sala está aberta antes de começar a defumá-la. A fumaça atrai a energia do orgone morto e leva-a para fora, pela porta. A fim de completar a defumação, faça uma oferendazinha de um pouco de farinha de milho, atirando-a ao fogo em sinal de agradecimento. Se quiser saber mais a respeito das tradições índias americanas nativas, procure a Oshina, na Four Corners Foundation, Oak Street, 632, São Francisco, Califórnia, 94117. Oshina, a propósito,
defuma cada paciente antes de começar a trabalhar com ele, o que afugenta boa porção da energia do orgone morto antes do início dos trabalhos. Você também pode defumar-se no caso de sentir-se bloqueado. Algumas pessoas queimam sais de Epsom derramando um pouco de álcool sobre eles numa caçarola e levando-a ao fogo. Empunhando a caçarola, dê você, ou o paciente tanto faz, uma volta pela sala. Cristais colocados ao redor da sala ajudam a coletar energia morta do orgone. Em seguida, limpam-se, bastando para isso colocá-los numa tigela com 1/4 de colher de chá de sal marinho e 1 quartilho, 0,95 litros de água de fonte, para se encharcarem durante a noite. Geradores de íons negativos também ajudam a limpar a sala. Nunca trabalhe numa sala sem ventilação ou com luzes fluorescentes. Essas luzes geram uma frequência que interfere na pulsação da aura, levando uma frequência de batimento a instalar-se no campo. O raio de ação espectral também é insalubre. Se você trabalhar numa sala sem ventilação ou iluminada por luz fluorescente, provavelmente ficará doente. Começará acumulando energia de orgone morto no corpo, suas vibrações ficarão mais lentas e, aos poucos, enfraquecerão. Finalmente, você terá de interromper o trabalho, talvez por um período de vários meses, até o seu sistema de energia voltar a limpar-se. Você talvez nem repare na diminuição das frequências da energia porque sua sensibilidade terá diminuído com elas. Revisão do capítulo 21. 1. Descreva exercícios para abrir canais de acupuntura. Por que eles funcionam? 2. Descreva os exercícios destinados a limpar o campo áurico do curador. 3. Quais são as 2 coisas que um curador deve fazer antes de iniciar um tratamento? 4. Por que o curador precisa tomar muita água? 5. Como você pode limpar uma sala da energia morta de orgone? Indique 3 maneiras. 6. Por que o curador deve cuidar do local de tratamento? É por causa do seu próprio sistema de energia? O que acontecerá se não o fizer? 7. Como você pode abster-se de captar energia morta de orgone em circunstâncias normais de vida? 8. Quais são as 3 coisas de que um local de tratamento precisa para manter-se limpo? 9. Por que geralmente é mais fácil curar um local de tratamento do que na casa do paciente? 10. Como você pode limpar seu campo se captou energia morta de orgone num tratamento? 11. Descreva pelo menos 3 maneiras de curar com cristais. 12. Como você pode ficar doente por usar um cristal? Que efeito ele pode produzir?